Fala moçada, começando mais um podcast aqui no Lucas Forte Podcast, muito prazer, me chamo Lucas Forte e com vocês mais um episódio. Editor, moçada, solta a vinheta. Fala moçada, começando aqui mais um episódio, mais uma resenha. Cara, hoje eu tive na sala desse cara e esse cara me deu aula em 30 minutos. Me deu aula do que é ser um cara muito bem sucedido no campo do cara, no campo missionário do trabalho do cara. Então eu tô muito feliz de receber esse cara, mas antes disso, quem que tá aí na mesa aí? Será que a mesa de som tá ligada? Quem que tá na mesa aí? Fala comigo quem tá na mesa. Ixi, não colocaram o microfone. Mas eu queria falar... Ô, Jubá, pelo amor de Deus, como assim vocês não colocaram o cabo, cara? Agora esquece, agora só no próximo. Agora deixa, mas daqui a pouco eu vou falar, porque a gente tem surpresa quem que tá no microfone, na mesa aí. E eu quero escutar, cara. Eu preciso escutar a voz dessa pessoa que tá na mesa. Mas daqui a pouco a gente conversa. Mas, moçada, muito prazer. Me chamo Lucas Forte. Eu tô muito feliz, muito honrado, né? Aqui na plataforma Forte Play. Cara, ô Juba, cada episódio muito legal. Teve na semana passada, teve o Edu Show, teve o OnCast com o Davi Climonte. Cara, só testemunho muito legal. O Edu, cara, tá apavorando, né, Juba? Tá muito legal o Edu Show. Então, tô muito feliz com essa plataforma, esse novo canal de podcast. Siga aí, se inscreva no canal, isso é muito importante pra gente. Ativa o sininho, tá? E se for legal, se você gostou do conteúdo, cara, compartilha, porque isso vai ajudar muito mais a gente aqui no nosso trabalho, beleza? Então, acompanha aí. Antes disso, eu quero agradecer também todos os patrocinadores. Todos os patrocinadores, olha só, acho que alguém falou. Ô, Rebeca, você tá bem? Pode falar aí. Ô, Rebeca! Que delícia escutar sua voz. Você tá bem, Rebeca? Tô bem, graças a Deus. Chega de argentino, né, cara? Acabou a Argentina. Essa voz é mais agradável. Muito Essa mais agradável do que a argentino. Um grande abraço pro argentino. Rebeca, você tá bem? Tô bem. Bora pra mais um podcast? Bora. A Rebeca, a mulher que mais escuta histórias dentro do Cristal Podcast é a Rebeca, né? Verdade. Rebeca, muito prazer, muito obrigado por fazer parte do podcast, tá bom? Tá bom. Valeu, Obrigada. essa é a Rebeca, gente, a Rebeca que fica na ilha. Gente, eu quero agradecer a todos os patrocinadores, a GL Contabilidade, mais de 29 anos aí no mercado. GL Contabilidade, você é empreendedor, precisa de um bom braço direito ao seu redor e a GL Contabilidade te dá todo o suporte que você precisa, tá? A GL Contabilidade não é uma empresa que é de agora, é uma empresa que está há muito tempo no mercado. Como eu sempre falo aqui, eu não entendo nada dessa burocracia, dessa papelada, e a GL que cuida de todas as minhas empresas que eu tenho. Muito obrigado, GL. Coloca a logo aqui da GL, o @da GL. Quero agradecer também ao OneToken, o energético OneToken. Lenzi, um abraço, meu irmão. Daqui a pouco eu tô indo aí em Balneário aí pra gente prosear mais uma ideia. O energético, melhor energético do sul do Brasil. E também, cara, essa vai ser... Eu vou falar assim... Essa vai ser difícil, porque o homem tá na minha frente, cara. Como que eu vou ser melhor que o homem aqui falar da Vale Sul? Como que eu vou ser melhor que o homem falar da Vale Sul? Eu quero agradecer muito ao pessoal da Vale Sul, né? A maior revendedora Chevrolet do sul do mundo é na Vale Sul, cara. Conecta lá, vai sentir teu sonho, como que eu sempre falo aqui, cara. Lucas, eu quero aquele Camaro, eu testei aquele Camaro, hein, cara. O Davidson me levou ali. Meu amigo, um dia eu chego nesse patamar, cara, mas tem vários carros, Onix, Cruze, o cara vai dizer melhor aqui, até porque eu tô com o diretor, o cara que manda prender e soltar na Vale Sul tá na minha frente. Mas grande abraço pra Vale Sul, a todo o pessoal, Barbearia São José, fica na Rua Barbosa, Avenida Rua Barbosa, 8955. Moçada, fique aí, porque, cara... O que vai ter de conteúdo bom, o que vai ter de conteúdo excelente aqui, não é brincadeira, cara. Eu tô muito honrado, né? Eu falei, bicho, mas você vai me cobrar quanto você participar do meu podcast? Falou, meu Deus, Lucas, pelo amor de Deus. Eu falei, cara, me senti honrado também, viu? Davidson Ferreira, cara, obrigado, meu irmão. Eu tô muito honrado da sua presença, obrigado. A gente se conheceu ano passado e a gente já começou a se seguir. Eu sou fã do homem que você é, do profissional que você é e da palestra que você dá. Enfim, vamos falar da palestra um pouco pra frente. Mas, cara, obrigado pela tua visita e eu tô muito honrado de você estar na mesa do Lucas Forte Podcast, meu irmão. A honra é toda minha, Lucas. Somos amigos, parceiros.
E o nosso propósito é o mesmo, né? De levar a Exatamente. mensagem, conteúdos que sejam relevantes para as pessoas. Porque, afinal de contas, né, você que está aí do outro lado está dedicando o teu tempo aqui, né, para ouvir, para absorver um pouco mais de conteúdo. E a nossa obrigação é qual? É levar um conteúdo que seja útil para você, Isso. que seja relevante e valorizar o teu tempo que está aí na frente com a gente. Meu irmão, antes da gente dar um play, Vamos lá? um brinde aqui, cara. Um brinde. Saúde, sucesso a nós. Obrigado, moçada. Saúde, obrigado ao One. A One Token, né, velho? One Token, é Aí, isso ó, um aí. abraço, Lenz. Aí, ó. Eu tô vendo aqui que esse vinho aí, moço. Que Esse que vinho aqui, irmão, Ah, já puxei aqui, já. esse vinho aqui eu trouxe Meu, para você. Mas, cara, esse daí não fala português não, né, cara? Não fala, Não fala português, né? mas é o seguinte. Ah, olha aqui, produção. Eu aprendi o seguinte, meu irmão, que dá honra a quem te dá honra, Obrigado, meu. entendeu? Então, esse vinho aí é para você degustar. E lembrando que eu honro você. Muito E a obrigado. nossa amizade, a nossa parceria. Valeu, me sinto muito Honra honrado. a quem nos dá honra. Obrigado, tá bom? meu irmão. Obrigado. Não precisava, mas eu me senti muito honrado e obrigado pelo presente. Vou degustar com a minha esposa, escutando esse podcast. Aí, moçada, obrigado pelo presente, viu? Isso aí. O Clever já vai falar, meu, traz aqui. Não vou trazer nada, Clever. Vou trazer nada, vou levar picanha pra gente comer aí, bicho. Mas, Davidson, cara, antes de falar, vamos prosear, vamos contar dos Vamos. causos da vida real, cara. Eu Vamos, sei- meu irmão. Você contou um pouco da tua experiência um dia que eu tava na tua sala, lá na Vale Sul. Mas, cara, como começou? Você é de Curitiba, da onde que o Davidson sempre quis ser vendedor, ele já é vendedor nato. Me conte, cara, como que começou a história? Bom, essa história, cara, da venda, né? De como que ela começou? Na verdade, eu não sempre fui vendedor, né? Vendedor foi uma oportunidade que eu tive de uma empresa que abriu as portas para mim, que eu não tinha experiência. Mas isso tudo aconteceu lá atrás ainda, quando eu era pequeno ainda. Tá. Aí, meu pai, filho de militar, meu pai me levou um dia lá no quartel junto com ele. E aí, cara, a gente tava lá andando assim, ele me apresentou aquela coisa de pai, né? Aí, você quer meu menino e tal, e passando e tal. E aí, de repente, eu vi que ele se enquadrou assim para uns cara mais novo que ele, falou, tudo bem com o senhor, tal, chamou de senhor. E o cara era mais E novo o cara que ele. era mais novo, cara. E Aí eu você falei vendo assim, isso? Aí eu pequeno olhei assim, ué, Como assim? meu pai que é mais velho chamando o cara de senhor, e aquilo ali fez uma confusão na minha cabeça. Aí eu peguei, cara, saímos dali, eu perguntei, pai, por que você chamou ele de senhor? Eu falei, não, porque na hierarquia, tenente é maior que sargento. Aí eu falei, então ele manda no senhor. Aí ele falou, é. Eu Eu quero falei, ser então eu tenente. quero ser tenente, pra mandar, Pra mandar. pra mandar nos mais velhos, né? Cara, foi assim, olha que doideira. Olha que doido, cara. E como as coisas na infância, elas vão reverberando Vão, cara. no futuro, né? doido. Por isso que eu falei, que doido, é por causa disso mesmo. Muito doido, cara. E aí, cara, isso ficou na minha cabeça. Teu pai era sargento? Meu pai foi sargento, depois ele foi subindo, né, os Tá, níveis mas dentro nessa do época exército. ele era sargento. Na época ele era sargento. Aham. Depois ele se aposentou como oficial, mas ele era sargento na época. Aí eu peguei e fiquei com isso na cabeça, fui pro colégio militar e tal. Aos 18 anos, o que eu queria ser? Oficial. Oficial. E aí entrei no exército. E ali comecei e tal. Com 20 anos, já era oficial, já era tenente do exército. E já estava com a responsabilidade de comandar no mínimo 40 pessoas. Eu já tinha essa capacidade para isso. E naquela época, foi a minha turma de 94. Naquela época ali, 94, 96, né, eu falo aquela época e hoje eu não sei como é que tá, mas naquela época, o tenente, o oficial, ele tinha que ser muito casca grossa. O cara tinha que ser bom intelectualmente, tinha que ser bom fisicamente, moralmente, então era um cara que tinha que dar exemplo para conduzir as pessoas. E ali, cara, eu ficava, então, com essa responsabilidade, então tinha que ser exemplo em tudo. Então, já com 20 anos, o que você sabe com 20 anos, irmão? Você lembra quando você tinha 20 anos? Se eu lembro? É. Vou falar pra você, eu lembro. Eu lembro, A cara. gente não sabia nada, cara. Não sabia se for nada, ver, mas cara. assim, ó, com 20 anos foi uma época muito boa pra mim. Eu fui executivo da TV Band, foi uma época boa pra mim, com 20 anos.
Baita responsa, baita né? responsabilidade. Então você vê assim que a vida, cara, amadurece a gente. Sim. E aí essa responsa tal de... Mas eu era muito inocente. Sim, Pra ser executivo, tinha que ser. Mas nessa época eu era muito inocente. Eu tava descobrindo como que era a vida comercial. Mas, né, e aí você começa ali, cara, você sabe, mas você sabe que é uma oportunidade, né? Você sabe, cara, sei. é uma oportunidade, eu preciso Sem agarrar. fazer acontecer. Aham. E aí, cara, eu fui aprendendo a conduzir pessoas e lidar com pessoas. Então esse negócio de vendedor começou ali. Lidar com pessoas, lidar com gente. E aí cometi muitas injustiças também, né, como oficial, em termos de cobrança, tal, com as pessoas, pela falta de experiência, mas fui aprendendo isso. Me formei em psicologia, ainda lá estudei psicologia E no quartel? dentro do Exército ainda. Tá. Me formei em psicologia pela Universidade de Tuiuti. Por que você escolheu psicologia e tá no quartel? Qual Porque foi eu precisava entender melhor como funcionava o comportamento humano. Ah, você queria ir por Porque eu essa... queria treinar melhor as pessoas. Legal, meu. Entendeu? Então, eu queria saber, pô, por que as pessoas desenvolvem o medo? Por que um líder é melhor que o outro? Por que o comportamento e a meritocracia é importante para as pessoas? Por que o reforço positivo condiciona as pessoas a serem umas melhores que as outras? Já viu aquela história que o treinamento supera o talento? Então, eu fui convencido disso muito cedo, mas eu queria entender essa mecânica, porque por trás disso tem estudos, né? E eu comecei a me apaixonar por isso, cara. Continuei estudando. E os caras até brincavam comigo, o cara é psicólogo e dá uma pressão forte nos caras aqui dentro aqui. Que psicólogo é esse, né? Porque a leitura, às vezes, do psicólogo é aquele que passa a mão na cabeça, né? Às vezes as pessoas têm. E eu não, cara. Eu me formei para ser o cara que tira o máximo das pessoas. Entendi. Entendeu? Então, eu comecei a me especializar em tirar o máximo das pessoas. Porque eu sabia que se eu fizesse isso, as pessoas podiam superar o talento e podiam conseguir o que elas quisessem. E eu fui estudando isso, tal, me apaixonei por isso. E aí pedi baixa do Exército. Com 8 anos e pouco de Exército, eu pedi baixa e falei, cara, eu vou treinar pessoas. E aí foi a minha primeiro passo em falso que eu dei, Tá. né, em termos Por quê? de carreira. Por quê? Quando eu peguei e fui para o mercado, e eu comecei a dar treinamento, me faltava uma experiência para fazer conexão com as pessoas tá. que era do mundo corporativo. Você só sabia o mundo... Eu sabia o mundo militar, militar. né? Aquela coisa da pressão né, Sim. de se superar e de tal, aquela questão moral e emocional. Mas eu não sabia conectar com as pessoas com o mundo corporativo. E nessa daí, cara, eu penei quase 3 anos, cara. Caraca. Cara, eu tinha umas economias, né, que a gente recebe e tal, quando a gente sai. Eu tinha umas economias. Cara, as economias foram indo, e eu não conseguia me recolocar profissionalmente. Não conseguia uma empresa. Por quê? E aí é muito interessante, o que eu vou te falar daqui a pouco na sequência. Por quê? Eu queria começar de onde eu parei. Então, quando eu saí como oficial, o que eu queria? Eu queria um cargo de executivo à altura de um cargo de oficial dentro do Exército, entendeu? E eu ficava buscando aquilo, porque eu falava, cara, eu estou pronto para isso. Mas o mercado não me reconhecia como pronto para isso. E aí eu comecei, cara, a buscar. Consegui um emprego. Depois 1 ano e meio tal ralando, tal, Nossa, tentando negócio aqui, outro ali, tal, não encaixava. Cara, nesse emprego que eu consegui, também era para dar treinamento, dava treinamento de venda de aparelho de celular. Caraca. Cara, eu pagava para trabalhar, para você ter uma ideia. Mas era um emprego que eu pagava para trabalhar, mas estava empregado, né? Já era melhor que nada, né? E aí, cara, 1 mês antes, aí fiquei lá, mas não encaixou ainda direito. 1 mês antes, cara, de eu casar, fui demitido. Nossa. Faltava 1 mês pro casório. 1 mês pro casamento, cara. Meu Com tudo amigo. pronto e tal. E você já tava 1 ano tentando e a economia indo embora, o dinheiro se esvaindo, o dinheiro... Cara. Eu não cheguei a quebrar, cara, mas eu vou te dizer assim, eu fiquei o mestre do misto quente. É igual quando o Silvan da Belos-Car fala, cara, Lucas, não quebrei, mas quem enverguei. Cara, e eu vou te falar, irmão, que aperto, cara. Que aperto. Cara, mas esse treinamento aí, dá treinamento pra vender
tampinha de celular. Era essa a tua função. É isso. Pra vender celular, Pra aparelho vender- de celular. aparelho de celular. Aparelho de celular. Tá, aparelho de celular, entendi. E eu andava, cara, pelo Paraná e Santa Catarina inteiro. Cara, pensa no negócio, com o meu carro, cara... Com o teu carro Com ainda. o meu carro. Cara, pensa no negócio. Sabe aquela proposta, você aceita pra não ficar sem nada, manja? Cara, vou aceitar pra não ficar sem nada. Cara, e um mês antes de casar, deram o E um chapéu. mês antes de casar, me chamaram lá, ó, você tá demitido e tal. Aí eu cheguei em casa pra contar pra esposa, né? Nossa, meu... Cara, Pra que... futura esposa, né? Aham, Falei, futura ó, esposa. Lascou. Mas ela é corajosa. Eu digo pra ela que ela foi sábia, uma mulher sábia. Aham. Porque o segredo de quem empreende e de quem trabalha com compra e venda é comprar na baixa. Aham. Ela me comprou na baixa, Ah, entendeu? Hoje ela não vende. Boa essa aí, cara. Aí eu falei, Ela cara, foi muito você sábia, hein, é cara. uma mulher de visão. É, Ela falou, cara, é isso vou que eu ia comprar, falar. Eu vou comprar na vou baixa arrematar na baixa, comprar 100%. porque eu sei que vai valer muito. Eu sei que daqui a pouco, né? Aí você vê que o investimento, né? Aí, ó, essa é pra você, investidor. Vale mais o jogo do longo prazo do que do curto prazo. Do que o curto prazo, exatamente. Né? Não é fácil, mas ela apostou no longo prazo, né? E deu Aham, certo, e né? deu Graças a certo. Deus, Aham. né? Tal, deu Ela é certo. conservadora, então. Ela é conservadora. Ela aposta ali pra ganhar lá na frente. É, ela é inteligente, ela trabalhou... Faz ela, assim, ó. Faz assim no foninho. Deixa aqui, eu- ó. Isso, aí. Ela trabalha já com dividendo, né? Ah, Ela, já, sei. ela tá tipo o Barsi, sabe? Ela já tá no dividendo já. Aham. Fala, não, vou só no dividendo agora. Cara, mas sem arriscar muito. como que foi esse momento aí, bicho? Vai Cara, casar e daí? Já tava indo... Aí eu vou te falar assim, ó, que aí a gente foi, casou, ela passou um tempo ainda, cara, aguentando as despesas da casa, a gente tinha um carro que era emprestado da minha irmã, que tava encostado, ela nos usava, falava, não, pega aí, né? Mas não, cara, o carro falha, funcionava, era um Corsa, né? Funcionava 3 pistão, né, cara? O outro não. O marcador de combustível não marcava Eu o nunca- combustível. Nunca sabia se tava com combustível ou não. Cara, só sabia quando morria, né? E o dinheiro contado, né, irmão? Então tava envergado, que nem do Aham. Silvano lá. Tava envergado, cara. E o pior, cara, e a humilhação, cara? Quando na rua, cara, acabava o combustível, e às vezes, quando eu tava sozinho, tudo bem, pior quando eu tava com ela, com a esposa. Que ela daí empurrava, né? E eu falava, não, vamos lá no CrossFit e tal, qualquer coisa, né? Estamos treinando, né? Tal. E ela, pô, não, empurra pra eu encostar o carro ali e tal. Então, assim, a gente passou um período muito difícil, né, cara? Assim, a gente se sente humilhado, né, cara? Isso daí, e esse período, eu brinco assim que eu fiquei o mestre do misto quente, né? Por que, Porque assim, a gente não tinha... Eu não pedia... A gente tinha as contas do mercado, era tudo, né? Controladinha, né, cara? E aí eu pedia... Daí eu falei assim, cara, o que tem é o que tem. E tem que dar até o final. Então, a mesma fatia de presunto e queijo, eu via ela no café da manhã, no almoço e no lanche da tarde. Caraca. E você vai administrando isso. E aí, talvez, eu acho que por isso meus filhos gostam tanto de misto quente hoje. Porque Porque eu você fiquei virou bom, né, cara, nisso. Fazia 3 vezes Mas por todo dia. Então, pergunta pra eles É- se eles é não o gostam mestre, do meu é o misto mestre quente. do misto quente. O mestre do misto quente. E aí, cara, então assim foi, e isso me rendeu na época uma depressão muito forte. Fiquei em depressão, tive uma disfunção de tireoide, um hipertireoidismo, quase me matou esse hipertireoidismo. E até que um dia, cara, teve um dia assim, cansado de ir no caminho, cara, que errado, cara, só dava o bote errado, sabe? Quando você tá tentando acertar, mas você não consegue achar o caminho, cara. E nesses tempos que eu tava em casa lá, o que eu fazia? Eu orava, pegava a Bíblia, ficava lendo tal, né? E já que eu tô aqui, ficava lendo a Bíblia. E um dia, de madrugada, eu acordei, fui orar. E aí, para aqueles que são irmãos na fé, já vão entender qual que é essa voz, né? E aí, um dia eu orando, cara, dobrei meus joelhos e falei, Senhor, eu tô toda hora tentando aqui, mas, pô, não consigo acertar uma. E aí veio uma voz que falou comigo que foi o seguinte. Falou, você precisa entender que para tudo tem um recomeço. Você precisa agora ser humilde e recomeçar. Você, quando era oficial, não começou como oficial. Eu saí como primeiro-tenente do Exército. Mas eu não comecei como primeiro-tenente, eu comecei como aluno, limpava banheiro,
né? Fui aprendendo tudo para daí poder comandar. Participou do processo. Fazer o processo para daí entender como é o processo para poder cobrar das pessoas. E aí Deus falou para mim assim, você precisa aprender que tudo tem um recomeço. Você precisa recomeçar. Só que tem uma condição, você já sabe o caminho. Você já sabe o que você precisa fazer. Se você fizer os mesmos princípios que você aplicou dentro do exército para você crescer, você vai crescer fora também. Cara, naquela hora, meu coração ficou em paz. Sabe quando dá um refrigério assim, você entende a mensagem? Sei. Aí eu falei, seja o que for, nem que seja, não tem nenhum demérito, né? Mas nem que seja para varrer rua, para ser um gari, eu serei o melhor. E já na minha cabeça, assim, já me via até de laranjinha, já tinha aceitado. Aquela uniforme laranja, mas já me via um cara de sucesso sendo o melhor naquilo também. E aí eu falei assim, cara, se for para eu fazer isso, o meu carrinho vai ser o melhor, o pneu do meu carrinho vai ter pretinho, a minha vassoura vai ser a melhor, o meu uniforme vai ser o melhor, vou estar barbeado, porque são princípios, cabelo cortado, barbeado, né, alinhado, porque são os princípios do cara vencedor. Ele precisa se sentir vencedor. O cara vencedor, ele antes de ser vencedor, ele tem que se reconhecer como vencedor. E aí, eu entendi, cara, tanto é que eu falo hoje, eu vejo a imagem clara daquela visão que eu tive. E ali eu peguei e entendi a mensagem. 30 dias depois, cara, a gente conseguiu um dinheiro emprestado com o meu sogro, porque aquele carro já não dava mais, né? Eu falei, cara, eu vou te pagar, mas eu preciso de um dinheiro emprestado, porque eu preciso comprar um carro melhor, cara. Não dá mais para ficar nessa humilhação. Aí eu fui comprar um carro no Grupo Barigui. Daí cheguei lá, daí comecei a conversar e tal. Só para o pessoal entender, o que é o Grupo Barigui? O Grupo Barigui hoje é uma dos maiores grupos de revenda de automóvel do Brasil. Tá. Né? Se não for o maior hoje, eu não sei muito bem como é que está a classificação deles lá, mas vou te dizer que ele com certeza está brigando pelas primeiras posições. É um hoje grupo de revenda de carro. Um grupo de revenda de automóveis, né? Aí eu fui lá, cara, comecei a conversar com o gerente e perguntei naquela hora. Eu falei assim, depois que a gente fechou o negócio, eu olhei assim e me veio o negócio. E, cara, quanto ganha um vendedor? Aí o cara falou assim, cara, um vendedor... Cara, isso era em 2004. Tá. Um vendedor ganha mais ou menos uns 4 mil reais. Era muito dinheiro naquela época. Cara, era muito perto do dinheiro que eu tinha como oficial. Na hora assim eu falei, cara... Cara, 2004 salário mínimo era o quê? 200 e pouco, 300 reais? Putz, não vou lembrar agora, cara, mas vou te dizer que... pega perto. agora a proporção que agora Sim, você volta lá atrás, exatamente. né? Aí, irmão, eu sei que ele me ofereceu essa oportunidade, daí eu peguei e falei, cara... ele me falou, né, que tinha essa questão do valor e tal. Aí eu dei uma olhada assim para os vendedores. É como se fosse eu e você aqui conversando. Tá? Então, batendo papo aqui e tal. Aí ele pegou e botou no papel quanto era o valor. Aí eu falei assim, cara, me mostra quem são os vendedores medianos. Cara, peraí. Você tinha... Até pode... Toma energia. Aperta do teu lado direito aqui, ó. Do lado direito aí. O outro. É isso aí mesmo. Peraí. Tá. Vai lá. Pronto. Tá. Você foi lá comprar um carro, tá? Você foi lá comprar um carro, te deu essa, né? Pera aí, quanto ganhou o vendedor? Daí, nesse dia, você perguntou já pro cara quem que são os melhores vendedores? É. O cara falou que esse cara tá maluco. Como assim, meu irmão? Aí eu pedi pra ele me mostrar. Eu falei, aponta pra mim. Cara, Ele era um vendedor também, ou era Não, gerente? ele era gerente. Ah, tá. Ele era gerente. Tava tá. conversando com o gerente. Tá, beleza. Falei, cara, me mostra quem são os teus... o melhor e o mediano. Porque né... é um termo chulo, mas a galera usa, né? Sim. No ramo comercial. O pangaré, cara, daí não era quem eu queria, né, cara? Ia do médio pra cima, né? Tá. Aí eu falei pra ele assim, me mostra quem são os caras. Daí eu virei, aí ele pegou e mostrou. Aquele é mediano, aquele é mediano, aquele é mediano. Aí tinha um cara no canto assim, ó, aquele é bom. E já dava pra ver que o cara era bom, porque daí o terno do cara já era diferente, gelzinho no cabelo, o cara já, né, alinhadão e tal. A postura do vencedor. Lembra que eu falei da postura do vencedor? Aí quando eu olhei esses caras, eu falei assim, daí eu olhei uns
com a calça erguida por baixo da mesa, conversando com o cliente, meia, né, aparecendo, as canelas peludas. Aí eu falei, daí eu fui olhando, o cara, camisa amassada. Aí eu falei, irmão, não posso perder. Falei, não. Falei, não. Falei, se eu perder pra eles, eu tô frio. Não, cara, aí daí lascou. Olha o que é a mente, cara, sabe? Olha... É engraçado, né? Aí eu falei, cara, olha o que é a mente, né, cara? Sim. Eu falei assim, cara, por quê? Eu já tinha na minha cabeça... Aí se você olha assim, a natureza mostra isso pra gente, né, cara? Você olha um cavalo andando, olha a natureza como é sábia, cara. Você olha 2 cavalos, você vê qual que é o pangaré, que pelo trote você conhece o pangaré. O manga larga, você vê aquele bichão, né? Cara, andando e tá, né? Você já vê que o cavalo é diferenciado, tem pedigree, né? E, cara, e a natureza ensina isso. E a vida também é assim, cara. Você quer ver o cara de sucesso, você olha a postura do cara. Fantástico. Certo? Resumiu. E eu aprendi isso aonde? No exército, cara, porque o oficial anda alinhado. O oficial de sucesso, cara, o melhor, cara, a farda do cara é o melhor, o coturno é o melhor, o cabelo, o condicionamento físico. Ali eu já tinha esse ensinamento. E aí eu vou sempre fazendo esse link, que é pra entender agora as coisas que fazem sentido, entendeu? Aí, irmão, aí ele me mostrou... E o gerente te falando de boa, assim. Não, na boa. A boa. gente tava batendo papo, assim, entendeu? Mas eu já tava vendo o futuro, sim, entendeu? Já tava... entendi. Tô entendendo. Né? Já tava lá na frente, já. Aí ele pegou e falou assim, não, aquele... Aí eu falei, cara, me dá uma oportunidade. Falei, você tem uma oportunidade pra mim? Aí ele falou assim, tenho. Até porque a equipe está sendo dividida, a gente vai para uma loja premium e essa equipe vai ser dividida. Eu vou levar uma parte dos vendedores para outra loja e aqui vai abrir vaga. Tá. Aí eu falei, então me recomenda, cara. Me recomenda porque eu vou participar do processo. O cara falou, tenho só no bate-papo ali com você também. Se o cara falou tem, ele já sentiu alguma coisa diferente. Cara, eu não sei. Eu sei que Deus tá sempre, né, Com certeza. no negócio, entendeu? Mas ali eu peguei e falei assim, cara, então eu quero essa oportunidade. Ele falou, então tá. Aí passei por um processo seletivo, cara, gigante, né? Entrevista e apresenta e dinâmica e não sei o que. Tá. É legal porque você valoriza até mais, né, a oportunidade. Consegui entrar, cara. Aí entrei no grupo Barigui, vendedor de carro. Com toda aquela experiência, né? Toda a experiência de aquela malemolência. Aquela experiência de empurrar o carro ali, de andar com o carro sem marcar tanque. Até porque eu nasci dentro de concessionária, né? Sempre soube disso. Sempre soube disso, né, cara? E aí, cara, foi a oportunidade que eu tive na venda. Nunca tinha vendido nada na vida, cara. Nada. Cara, cheguei na loja, passei pelo treinamento. Aí, outro princípio, no treinamento, o que eu fiz? Cara, foco total. Eu era o primeiro a chegar, o último a sair. No outro dia, eu tava dando aula pros outros, ensinando e tal, e querendo aprender mais e aprender mais. Falei, cara, por quê? Dentro do exército, quem que são os melhores? O 01. Sim. O 01 é que tem tudo. Né? O 0 fim da fila, cara, não tem nada. Eu falei, cara, tem que ser o primeiro nesse curso aqui, cara. Tem que tirar 10 em tudo, tal, é a oportunidade da minha vida, cara. Vou pegar isso aqui, cara, e comecei, cara. E estudava, cara, o cara dava um negócio, tal, eu estudava, sentava na frente, aprendia, levava para casa, ficava estudando à noite, cara. Peguei aquela oportunidade, entendeu? Aí cheguei na loja, tá, me receberam na loja. Aí aqueles caras, que eram os medianos, já quando eu cheguei, os caras já olharam meio torto, né? Falando assim, pô, que esse cara aí, né? Engomadinho, né? Tal, cheguei na alinhado, né? Aquele negócio de comércio, comercial. Cheguei comercial, né? Aí, primeiro mês, cara, vendi, fui lá meio com medo, tal, de fazer negócio, vendi. A meta era 16 carros. Então, assim, você chegava, o vendedor de 10 dias, o vendedor de 10 anos era 16 carros. Não tinha esse negócio, coitadinho, tá começando, vamos aliviar na meta, tal, porque daí ele vai, né, porque o cara precisa de um tempo, coitado, tal. Não, 16. 16 para você, e tem que bater a meta e acabou. Cara, eu tremi, né, cara? Eu falei, cara, onde eu vou arrancar a cara? Cliente para vender 16 carros, cara? Como? Não sabia nem vender um, imagina 16, né? Aí, daí no primeiro mês, cara, 12 carros. Como foi vender 12 carros? Cara, eu fui atender, eu falei, como é que eu vou atender os caras? Peraí, me dá esse fone aí me veio Peraí, o negócio. Pausa aí. Pausa aí? Daí.
pausou. Baixa ele aqui? Não, aqui, ó, do outro lado aqui, peraí. É porque eu sou músico, cara, e eu odeio quando o fone tá... Eu também, cara, fico Entendeu? incomodo, Aí, né? ó. Tá. Agora sente. Agora vai travar. Travou? Ou tem que abaixar mais? Não, travou. Porque o teu lado direito tem espaço pra você encurtar ele ainda. Teu braço direito. Não, mas travou. Travou? Então beleza. Aham. Deixa eu só botar mais pra cima aqui. Aí, Isso, tá. agora sim. Hein, e como que foi vender 12 carros? Aí 12 carros, cara. Como que Daí foi? eu comecei, o que que eu pensei? Eu falei Ah. assim, bom, eu nunca vendi, mas eu já comprei, né? Você colocou no lugar do comprador. Aí o que que eu falei assim, o que que fazia eu comprar com os caras que me vendiam? Fantástico. Foi a primeira conexão que eu fiz. Aham. Que Era algo próximo que você tinha, era isso. Eu falei, cara, O que brilhou no meu olho pra eu comprar? tudo que faziam pra mim quando eu ia comprar, eu vou fazer pelos outros. Certo. O que que fazia eu tomar a decisão? Pô, eu vou fazer a mesma coisa pelas pessoas. E comecei a fazer isso. E aí fui. Aí vendi os primeiros 12, meio no, né, no susto. E esse cara que me deu o treinamento na época, o que que ele falou? Ele falou assim, eu falei assim, cara, o que que eu preciso fazer para crescer na empresa? Como que eu faço para crescer na empresa? Então, para você, né, que está assistindo aí, já entende que você precisa saber fazer perguntas também. Não é só dizer o que você quer, mas tem que saber fazer pergunta. Como você faz para chegar onde você quer chegar? E eu perguntei para ele, como eu faço para crescer na empresa? O que que eu tenho que fazer e como que eu faço? Ele falou assim, a primeira coisa é bater meta. Segundo, tu precisa aparecer no profissional de vendas. Que tinha um negócio lá, então olha a minha missão, cara. Eu tinha que vender, que eu não sabia vender, fui aprender lá. Tinha que bater meta, que já era outro desafio, e não suficiente ainda, tinha que aparecer no profissional de vendas, que era competindo com todos aqueles caras lá que estavam dentro da loja. Aí era um prêmio por destaque da loja. O destaque da loja era reconhecido pelo diretor da empresa. E o diretor só dava atenção pro quem cara de vendia. destaque. É. Cara que não era destaque, ele não queria conversa. Como que eu ia apertar a mão do diretor? Né? Aí ele falou assim, cara, tem que apertar a mão do cara. Ah, Aí eu falei, beleza. pra apertar a mão do cara tem que... Tem que Tem que conseguir. ser o 01. Tem que ser o 01. Qual foi a próxima pergunta? Como é a regra de pontuação para eu apertar a mão do cara? Tá. Muita gente entrava para vender. Eu entrei para crescer. Eu não entrei só para vender. Eu falei, cara, eu quero crescer na empresa. Aí eu comecei uma outra situação. Quero que entender a regra do jogo. Então, todo jogo que você entrar, você tem que entender a regra. Aí eu falei, cara, como é que é a regra desse jogo? Não, você tem que fazer tantos pontos, o que dá mais ponto é retorno financeiro, quanto mais você financiar, mais pontos você faz. Ah, tá. Quanto mais margem você faz, você dá tantos pontos, mas se você tiver um bom retorno, você faz bastante ponto. Carro na troca, dá ponta. Isso, carro na troca, Ó, papapá. tô fera, hein, bicho? É isso aí, você tá quase lá. Aí eu falei, essa regra, o que que eu fiz? Ah, Anotei a regra tá. e todo dia eu olhava para a regra. Já no segundo mês. O que que aconteceu? Fechou dezembro, 18 carros vendidos. Profissional de vendas. Caraca, no O mês cara- seguinte. Que saiu de lá, Aham. que não sabia nada, no segundo mês, 18 carros profissional de vendas. Aí fui apertar a mão do homem. Preparei meu discurso, tal. Fiz o discurso alinhadão. Por quê? Os caras de resultado reconhecem caras de resultado da forma que o cara se veste. Sim. Postura é tudo. De novo, investir na postura. Aquele terno que eu tinha, que era... Eu tinha um terno, irmão, que se passasse na frente da churrasqueira, encolhia. Sabe aquele sintético daí que o cara compra lá na Rua das Flores, manja? Ô, Era o que o dinheiro dava, né, cara? o meu sogro nessa época, ele tava virando, ele usava o terno Simidão. Conhece a marca Simidão? Simidão eu uso, se não dão, eu não uso. Cara, aí eu falei, cara, não posso ir com esse, né, velho? Tanto é que, porque eu sentava, quando eu levantava, ele tava amassado, né, cara? Eu tinha que ir em pé daí pro negócio, né, cara? Eu falei, cara, não posso pagar esse mico. Fui lá, já fiz o investimento, né? Falei, cara, vou comer. Peguei um terno top daí, né? Falei, cara, é minha chance de impressionar, né? Claro. Não vou perder a oportunidade. Preparei o discurso e tal. Tinha 3 minutos, falei, 3 minutos. Aí vem a questão da comunicação. Cara, é importante ter uma boa comunicação.
e saber o que você quer, Sim. né? Eu falei, cara, vou lá. Aí tal, fiz. Aí o olho vi que impactou, né? Aí eu falei, cara, beleza. Saí de lá, consegui minha missão. O cara depois falou pro gerente, falou, ó, esse guri aí tem futuro, hein? Eu falei, bom, beleza, né? Já consegui. Captei a mensagem, né? David, se você me permite, deixa eu dar porque uma coisa que você falou aí, que eu acho muito legal bater de novo nesse assunto. Você falou, escrevia minhas metas e olhava para minhas metas todo dia. Todo Da dia, onde cara. que vinha esse mindset? Porque, cara, isso é muito claro, bicho. Né? É igual acreditado. Se não tem meta, qualquer vento te serve, Aham. né? Mas, cara, eu tenho certeza que olhar é igual, não sei se acredita, o quadro dos sonhos. Você Aham. levantar e olhar todo dia, vai bora pro game. Cara, Qual que foi funciona, velho. essa mindset? Da onde que veio isso? Por que você fez isso? Da onde, cara? Te Cara, ajudou? Primeiro foi determinante, né? Tá. Isso é determinante. O que fez com que eu fizesse isso era assim, eu não queria voltar mais para a área de sofrimento que eu tava, entendeu? Tudo aquilo que eu passei lá atrás, eu não queria voltar. Tá. Então, quando você destrói a ponte e você fala assim, cara, eu Sim. preciso destruir o meu passado, eu não posso voltar para ele. Quem eu era não determina quem eu vou ser, entendeu? Quem eu era não determina... Cara, o meu passado não determina o meu futuro. Tá. E aí daí quando eu Quebrou a ponte. quebrei a ponte, falei, cara, para lá eu não volto nunca mais. Entendeu? Eu não volto para lá nunca mais. E se essa oportunidade eu vou ser... Cara, então assim, eu fui tão lapidado, tão polido nas dificuldades que eu passei, que eu falei assim, cara, eu vou abraçar isso aqui como a oportunidade. Entendi. Entendeu? A oportunidade. E as tuas metas você colocava, Então, desenhava cara, ela. eu desenhava, Deixava ela entendeu? mais claro que a água. Eu chegava para trabalhar às 7 horas da manhã, porque lembra que a gente só tinha um carro, Sim. né? Daí eu consegui esse emprego, daí que eu fui comprar o carro, Aham. e aí consegui o emprego no lugar onde eu fui comprar o carro, Aham, entendeu? aham. Sem dinheiro para comprar o carro, que o dinheiro era emprestado. Mas você vê, cara, o que é o desafio, cara? doideira, O que é cara. doido o Aham, negócio? aham. Eu fui comprar um carro, Que você que eu não pedi tinha uma dinheiro. parte emprestada pro meu Aham. sogro, que eu não tinha o dinheiro todo. Aham. Nesse lugar, depois de fechar o negócio, eu consegui o meu Emprego. emprego e que destravou toda a minha jornada e a carreira e quem eu sou hoje. Entendeu? No mundo corporativo. Foi top. Voltando lá, quando você apertou a mão do diretor, qual foi o próximo passo? Como que continua essa história aí? Aí, cara, eu falei assim, bom, consegui, né? Mas era 2 meses ainda, né? Aconteceu antes do que a gente esperava. Era 2 meses ainda. Mas eu não entrei para ser vendedor. Eu entrei para crescer na empresa e ser um gestor. Eu queria ser gestor. Minha grande habilidade sempre foi com pessoas. Contratar pessoas, treinar meu time, motivar as pessoas, ensinar. Não tenho preguiça de ensinar. Cara, brilhou o olho. A pessoa tem vontade de crescer, de fazer acontecer. Cara, eu não me esforço para ensinar. Então, tanto é que hoje eu falo assim, eu prefiro 1000 vezes contratar o comportamento do que contratar o talento. Então, eu olho pro cara e falo assim, cara, quando eu vejo o cara tem um coração guerreiro, eu lembro de mim, entendeu? Aham, Porque, cara, se fosse pela experiência, eu nunca estaria onde eu tô. Se fosse pelo talento, eu também não teria chegado onde eu cheguei. Então, quando eu vou atrás de uma pessoa para trabalhar comigo, e eu sempre tive isso, não de forma consciente, hoje eu tenho mais clareza nisso, mas no Exército também, quando eu recrutava os caras pro meu pelotão, cara, eu olhava o coração do cara, entendeu? Eu não olhava a habilidade do cara, porque o que ele precisava fazer, eu já sabia fazer. Tá. Então eu tinha capacidade de treinar, mas eu não tinha capacidade a gente não tem a capacidade de mudar um comportamento, entendeu? Eu tenho capacidade de mudar as pessoas, treinando elas habilidades, mas o comportamento, ele é muito difícil de você moldar numa pessoa, porque ele tem a ver com crenças, com criação, com histórias familiares, né? Caráter, né? Então você pode transformar um caráter de uma pessoa, mas, cara, demora muito mais tempo, e às vezes o tempo que as pessoas precisam não é o tempo que a gente tem. Aham, Né? aham. Então isso daí eu trouxe pro negócio e tal. E aí, cara, eu falei assim, cara, eu quero crescer. E aí ele falou assim, cara, mas ainda, né, ainda vai ter uma oportunidade e tal, calma, tal. E eu falei, cara, e eu ficava dizendo pro RH, Tô aqui. quero crescer, Aham, quero me aham. desenvolver. Quero ser gestor da empresa e tal. E aí eu ajudava o meu gestor na loja também.
Então, tudo que ele precisava, eu era voluntário. Ele falava assim, eu preciso que arrume os carros lá fora. Pode deixar que eu arrumo. Eu preciso que faça uma planilha para mim. Pode deixar que eu faço. Porque nesses momentos que eu tinha de atividade com ele, eu ficava perguntando para ele como era a vida dele de gestor. Entendeu? E você entendendo a vida do cara também. E eu entendendo a vida dele para Sim. entender o que eu precisava aprender para ser um bom gestor. Sim, fantástico. Entendeu? Então, eu era voluntário para tudo. Então, assim, eu sempre fui voluntário para aprender. E aí eu entendi que todos os lugares que eu passava, cara, eu precisava sempre estar disposto a aprender. Então, qualquer lugar. Eu tô aqui com você, irmão. Tô aqui, a gente tá gravando tudo. Eu tô aprendendo um monte de coisa. Então, eu sempre penso que com as pessoas que eu tô tendo a oportunidade de aprender alguma coisa. Isso é um estilo de vida meu, entendeu? Fantástico, você resumiu, fantástico. Porque cada dia, cada momento, cada conversa, cada lugar, você aprende alguma coisa diferente. E estar atento a tudo, e é bom. Isso é igual uma esponja, né? Você suga aquilo lá e vê que é bom pra você, que não é bom, você elimina e aprende. E isso te... Cara, eu aprendo muito nas minhas conversas. Nos meus podcasts, eu sou o cara que mais aprendo. E é isso que eu quero transmitir pro pessoal que assiste. Mas assim, você bateu a meta. Os outros meses foram todas as metas Cara, batidas? eu vou te falar, ó. Foram 12 meses de vendedor. Tá. Eu não bati a meta 2 vezes. Por quê? As 2 vezes que eu... Uma foi o primeiro mês que eu entrei, que eu vendi os 12. Tá. E a segunda vez que eu não bati meta foi quando eu desobedeci a minha disciplina. Quando eu não fui disciplinado naquilo que eu tinha traçado como um planejamento. Por quê? O que eu fazia dava muito trabalho. Para bater a meta, para me destacar, para conseguir ganhar dinheiro, dava trabalho. Só que tinha uns caras que às vezes faziam um negócio que eram os talentosos, que eles não faziam nada disso. Eu falava assim, cara, o cara não faz nada disso, mano. Não tinha um método, nada. Não tinha método nenhum os caras para trabalho, entendeu? O cara ia fazendo, ia vendendo. E eu falei assim, cara, mas o cara também já tinha 10 anos no negócio. Então, queira ou não, inconscientemente ele fazia um método. Sim, que ele não tinha consciência. Mas ele fazia algum método. Sim. E eu falei assim, cara, mas o cara não faz nada, não anota nada, não liga. Cara, e como é que o cara bate meta? Eu falei, não vou fazer nada também. Foi nesse mês. No mês que eu não falei, vou fazer igual o cara, eu dancei. Aí eu falei, cara, não, vou fazer. Eu falei, vou fazer o troço como tem que ser, cara. Não, pelo amor de Deus, cara, não posso não bater meta, né? Tem que ganhar dinheiro e tal. E aí eu peguei e falei, não, vou seguir o meu método. E eu comecei a construir uns números de conversão na época, entendeu? Eu falei assim, cara... Aí eu comecei a medir isso, falei, quer dizer que tem um negócio que... Aí eu entendi a primeira vez que a venda, ela não é uma coisa que acontece do nada. A venda é uma ciência exata. Para mim, a venda é uma ciência exata. Porque ela tem a ver com quantidade de pessoas que você atende versus a quantidade de pessoas que você converte. Cara, eu tenho uma empresa, né, de produtos e tudo mais. Eu sempre falo pro pessoal que é 10 para 1. Você tem que conversar com 10 pessoas para você fechar um negócio. Mas eu coloco a meta, vê se você entende, mas eu coloco a meta lá em cima, por quê? Se o cara, Lucas, cara, conversei e nada virou, quantas pessoas você conversou? 5. Meu amigo, é 10. Vê se você tá entendendo. Porque assim, você não se frustra. Isso aí. Entendeu? É isso aí. Comigo mesmo. Cara, se não fechei... Cara, não, mas conversei com 7. Eu tenho que ser com 10. 10 pessoas. Então, conversa com 10 pessoas, você fecha. Então, sempre quando você coloca a sua meta estipulada e desenhada, é muito mais fácil você não se frustrar. Você não se frustra. Porque você entende que faz parte do... O não, ele faz parte do jogo. O não faz parte do jogo. O não faz parte do jogo. Eu costumo dizer que você tem que ter um balde de não para uma xícara de sim. Mas essa xícara de sim vai fazer totalmente diferença para o teu negócio. Isso aí. É exatamente isso. Só que lá, olha como é louco, cara, as coisas assim, cara. Eu comecei a fazer isso porque eu tinha que achar um caminho para mim. Entendeu? Falei assim, cara, eu tenho que achar um caminho para eu entregar resultado. Eu comecei a anotar os clientes que eu atendi e depois eu ficava procurando o produto que eles queriam, tal, e dando retorno, procurando o produto, dando retorno. E eu percebi que eu encontrei um número perfeito para mim, que aquela quantidade de pessoas atendidas, se eu tivesse na minha lista anotada essas quantidades de pessoas atendidas, eu fecharia meus 16 carros, que era a minha meta. Legal. Quando eu encontrei esse número, eu perseguia ele. Entendeu? Então, toda virada de mês eu fazia uma limpeza da lista, quem já tinha comprado, quem não tinha tal, ficava com uma quantidade X,
ir atrás de prospectar novas pessoas para colocar na minha lista. Eu falei, agora que minha lista tem que ter sempre, naquela época era 70, 80 pessoas. Falei, cara, 70, 80 pessoas eu tenho que ter sempre na minha lista. Sempre tirando, mas o que aconteceu? Eu não começava um mês, todo mês eu tinha que ter 80 novas pessoas. Ia criando. Eu ia criando, por exemplo, eu virava um mês, eu já tinha 40, eu tinha que conseguir mais 40. Tinha meses que eu virava, eu tinha 50, eu tinha que conseguir mais 30. Porque tinha aqueles que ainda não... Eu sempre digo que na venda, não, é um ainda não. O sim é para sempre, o não é um ainda não, isso, entendeu? O vendedor tem que ter isso em mente, cara. O não é um não para sempre, ele é um ainda não. Ainda não é a hora. E eu ficava tentando, eu ficava buscando esse momento do cliente, entendeu? Porque eu queria crescer. E aí eu ficava, cara, tal e tal e tal. E eu conseguia achar esse número. Então, minha lista, cara, ela todo dia. Eu chegava às 7 da manhã, eu sentava na minha mesa, eu ia para minha lista, dava 10 horas, eu começava a ligar. Quando chegava cliente, eu atendia. Quando eu não estava atendendo, eu estava arrumando o carro no pátio, ou eu estava ligando para cliente. Eu estava arrumando o carro no pátio, eu estava ligando para cliente. Cara, nunca estava sem fazer alguma coisa na loja, ou viajando, ou reclamando da vida, entendeu? Quando os caras começavam a reclamar, eu já vazava, cara. Já saía, porque não é o que eu quero para mim. Cara, você falou da lista e tem uma frase muito legal, né? Mais vale um pequeno lápis do que uma grande mente, né? Porque tudo que é anotado é mensurável e é muito mais fácil porque eu tenho uma dificuldade muito grande de anotar. Porque a nossa mente é enganosa. Você acha que você vai lembrar daquilo, mas você esquece como... E você, não, isso aqui eu vou lembrar. Mas tudo que você anota, todas as vezes que eu bati as metas dos meus negócios, foi anotado. Uma grande meta que eu bati em novembro do ano retrasado, cara... Eu fiz pilhas de anotação. Pilhas, e coloquei no meu escritório. Eu tenho que fazer isso. E mensurei o negócio e desenhei o negócio. E alcancei. Então, cara, tem que ser anotado. Concorda comigo ou não? 100%, cara. Porque, ó, veja que se você tem um negócio, cara, todo dia você está buscando o quê? O melhor caminho para o teu negócio, certo? Todo dia você precisa anotar. Você imagina... Se Thomas Edison, cara, não anotasse todos os erros que ele cometeu, ele ia continuar repetindo, cara, porque toda vez que ele fazia algo que não dava certo, não era que ele tinha fracassado, ele descobriu um jeito de não fazer. Então, quando você anota, você entende o que não fazer. E você entende o que fazer. Quando você pega o que fazer, você já começa a falar assim, cara, agora eu sei o caminho. Posso descobrir um caminho novo, mas não posso abandonar esse que já é o que eu tenho que dar o resultado. Então, quando você... Às vezes as pessoas conseguem resultado, mas quando você pede para o cara explicar como ele fez, ele não consegue te explicar. Às vezes você fala assim... por exemplo, eu comecei lá como vendedor, cheguei a diretor comercial. Mas eu sei explicar o caminho que eu fiz. Como que eu fiz? Eu sei explicar detalhe por detalhe o que eu fiz, qual foi a minha intenção e como... Em tudo que eu fiz, eu fui intencional para chegar onde eu cheguei. Estamos falando de técnica, isso é gostoso. E eu quero falar sobre isso um pouco mais para frente. Mas como que foi, então, me explique esse pulo em um ano, 12 meses? Aí, olha só, passou 12 meses, consegui de novo, no meio do ano... Apertar a mão do diretor. Eu falei, cara, acho que o cara já esqueceu de mim. Né? Já faz tempo, tem que ir lá apertar a mão do cara de novo. Aí, de novo, cara, profissional de vendas de novo. Fui lá, apertei a mão do homem de novo. Aí falei com ele e tal. Aí chegou no fim do ano, olha só, cara. 12 meses depois, a gerente de RH me chama, fala assim, ó, o diretor pediu para você fazer um projeto e apresentar para ele sobre o que pode ser dado de treinamento na empresa, no grupo, para formar novos vendedores e treinar os que já estão na empresa. No grupo? No grupo. Quantos vendedores tinha? Na época, já tinha mais de 300. Era gente para dar com o pé. Já tinha... Cara, outro dia eu fiz uma conta meio por cima assim, beirava 400 vendedores já a empresa. Caraca. Aí eu falei assim, cara, como é que eu vou fazer? Eu falei, o que eu vou colocar, né, nesse treinamento, nesse projeto? Aí eu falei, já sei. Eu vou colocar tudo que eu faço. Porque eu acredito assim, se 50% da empresa conseguir fazer o que eu faço, cara, a gente melhora quantos por cento o resultado da empresa? Eu falei, vou botar no papel.
Aí comecei a escrever o nome desse projeto até, Ah. coisa de milico, né, cara? Eu fiz um alvo assim, né, cara? Uma silhueta assim, botei Projeto O Alvo era o nome. Ah, que legal. Aí cara. apresentei o alvo. Então, hoje, dos teus outros negócios que você tem hoje de palestra, já começou aí, já. Começou aí. É, que, na verdade, já começou no celular. No celular, pagando pra dar treinamento. Ali foi já o processo, ali, já é o sabe. processo, é isso aí. Ali voltou de novo essa sede e do nada, cara, eu preciso que você dê treinamento. Do nada, e você nem procura, você só... Não, eu pedi a oportunidade. Você Eu falei, ó, se tiver uma oportunidade, eu quero. Mas pra dar treinamento? E se for no treinamento, tá. mais ainda me Tá. interessa, Porque, entendeu? o teu foco era ser, como que é? Diretor comercial? Eu queria ser gestor. Gestor. Eu sabia que para diretor ainda tinha um caminho para fazer, mas Tá. o meu de Queria ser vendedor, gestor, minha próxima parada era ser gestor. Gestor de pessoas, tá, top, beleza. Né? Aí eu peguei, daí eu falava com o Edu, né, o grande amigo, hoje diretor, lá também no grupo, mas na época ele era instrutor de treinamento e eu assumi o lugar dele. Tá. Mas antes ainda não, né? Deixa eu voltar na história ali. volta. Aí, cara, eu peguei, apresentei o projeto. Aí expliquei, falei, não, porque, né, que dá para fazer mais, dá para vender mais financiamento, porque eu vendo mais financiamento, porque inclusive eu consegui bater o profissional de vendas porque eu fiz mais pontos aqui vendendo esse tipo de modalidade, e o cara tem que saber de matemática financeira, porque sabendo matemática financeira ele consegue converter para esse número aqui e aumenta o número de financiamento, ele tal, e margem, e aí no atendimento ele precisa atender assim, precisa fazer o follow-up, o acompanhamento do cliente, ele tem que saber o número dele de métrica de conversão e tal. Comecei a falar. Já bugou minha cabeça aqui. Daí o cara, ele olhou assim e falou, faz o seguinte, olhou para a gerente de RH e falou assim, ó, dá férias para ele, que eu já tinha, né, tinha um ano, tinha férias já para tirar, dá férias, você vai tirar férias. Quando você voltar, olha só, o cara que estava sem dinheiro lá atrás, cara, olha o que aconteceu. Em um ano. Em um ano. Você vai ter vou garantir a tua média que você fez até hoje como vendedor. Caraca, meu. E aí, além de garantir a tua média, como vendedor, você vai ser instrutor do grupo e vai ensinar para o vendedor novo o que você faz e vai treinar os vendedores antigos. Aí eu falei, caraca. Nossa. Como é que eu vou treinar? Aí veio as perguntas, né? Cara, imagina o desafio, né? Treinar um vendedor de 10, 5 anos, Nossa. ali já de negócio. De um cara que começou Um cara agora. que começou agora. É. Como é que eu vou convencer o É cara, um leão. né? Cara, vou falar pra você, é difícil, hein, meu? Aí voltou aquele filme lá atrás, com 20 anos. Nesse período, eu já tinha 29. Porque querendo ou não, tem um ego do cara, o vendedor. Como assim, meu amigo? Esse cara aí chegou agora, vai me Chegou ensinar agora, o quê? Da onde você veio? Quem É. que é? Meu, isso aí, meu, né? não é fácil. Ah, mas já veio lá de trás esse desafio, né, cara? Quando eu, como oficial, eu já cheguei novo na tropa, tendo que também comandar os caras de 10, 15 anos e tal. Eu falei assim, cara, de novo, o que vai mandar é postura, Tá, legal. né? Legal você faz. Postura vai mandar de novo. Então vamos começar. Daí comecei, cara, a construir todo o processo de treinamento do Grupo Barigui. Comecei a estruturar toda a área, os módulos de treinamento e tal. E desenvolvi. Aí fiquei 4 anos nessa área. Aí já fui de instrutor, fui promovido a gerente de treinamento de todo o grupo. Aí a gente já dava treinamento para o pós-venda, para administrativa. Minha equipe já tinha 9 pessoas na minha equipe, com instrutor, com estagiário, com performance de vendedor. E aí o que aconteceu? Eu desenvolvi uma metodologia e a gente implantou essa metodologia na área de treinamento. E aí foi um dos saltos e uma das grandes estratégias do grupo foi esse investimento em treinamento em pessoas e esse projeto que eu tive a honra de desenvolver e de construir e de eternizar lá no grupo. Porque até hoje é utilizada essa metodologia e esse sistema de treinamento. Né? Então, eu comecei ele lá em 2006, essa metodologia. Uhum. E aí ela existe até hoje o pessoal ainda faz esse tipo de formação lá. E aí o que aconteceu? A gente começaram a aparecer, os vendedores do treinamento começaram a aparecer e superar os caras do talento. Nossa, meu. Entendeu? Que top. E uma massa, cara, de vendedor começou, cara, ali a bombar, cara, a crescer. Foi um momento espetacular, assim, de pessoas dentro do grupo, cara, e gerente novo já começou a aparecer. Por quê? Tudo partiu de uma oportunidade para mim de alguém que não tinha experiência.
Então eu sempre fui um dos caras que lá dentro sempre acreditou mais nos caras que não tinham experiência. Eu falei, cara, ali tem vários de mim ali dentro. Tem vários de mim que estão começando hoje que só precisava de uma chance, entendeu? E eu falei, cara, eu vou puxar esses caras e vou ensinar tudo que eu puder, eu vou ensinar para esses caras crescerem. E aí, cara, começou a formar muita gente, porque hoje, você vê assim, grandes empresas, o problema das empresas às vezes não é o capital financeiro. Tá. Não é ela abrir um negócio, abrir mais loja, abrir, né, mais estrutura. O problema para você escalar um negócio tá nas pessoas, cara. Se você não tiver gente treinada, não tiver metodologia, não tiver um treinamento, não tem um processo de gestão bem definido, você não sabe como formar líderes, como formar a tua equipe de vendas, como desenvolver toda uma linha de trabalho, você não vai escalar, cara. Você vai ficar pequeno. Porque toda vez que você dobrar o teu negócio, você vai ter problema. Você não tem método. Se você não tem metodologia, como é que você cresce um negócio? Entendeu? E a gente conseguiu implantar essa cultura dentro do grupo. Da metodologia forte, disciplina. E quem não queria metodologia era disciplina militar. Não aplica a metodologia, está fora da empresa. Tá. A empresa é metodologia e é disciplina constante. E a gente conseguiu botar esse ritmo, né? Com o apoio desse diretor, do Zagonel, que eu vou até mencionar o nome dele aqui, é um cara que eu me espelho muito, devo muito a ele do que eu aprendi, foi meu professor na área comercial. E muitos que são hoje diretores, que passaram por essa escola com ele também, porque o cara, para mim, é uma grande referência na área comercial. Aquela coisa que eu sempre falo, né? Dá honra a quem te dá honra, né, irmão? E aí, cara, dali a gente conseguiu desenvolver essa estrutura de treinamento, e o cara que lá atrás não era, né, tava começando na venda, tava treinando vendedor, cara. Que doideira, meu. Doido isso. Então aí, o que aconteceu? No método, tal, que depois a gente vai falar, uma metodologia que eu tenho hoje do Lidere-se, eu ensino as pessoas a responderem 6 perguntas, que se você conseguir responder essas 6 perguntas, você consegue crescer no que você quiser. Tá. E se encoraja para aquilo que você quiser. Então, a minha missão hoje é o quê? É encorajar as pessoas e dar para as pessoas aquilo que eu não tive. Porque se eu tivesse, cara, uma pessoa para me orientar, como eu sou hoje, no momento que eu mais precisava, eu teria acelerado o meu processo de crescimento, cara, e meus resultados de uma maneira, cara, 10 anos, cara. 10 anos eu teria acelerado o meu processo se eu tivesse conhecido uma pessoa como eu, quando eu comecei. Lá. Eu Entendeu? fiquei curioso. Quais são essas 6 perguntas aí? Depois eu falo. Tá, Depois eu falo. tá, beleza. Depois dessa daí eu vou falar para você pelo menos 3. Não, pera que daqui a pouco Depois. vou chegar. A gente vai chegar a hora de falar dela. Tá. 3 eu vou soltar hoje aqui, Solta, então. beleza? Solta. As outras 3 é no método lá. Tá, beleza. Aí, o que aconteceu, cara? Eu fui tal, daí a gente começou a treinar gerente, fizemos um clube do treinador, cara, gerente, treinando a equipe e tal, ensinando os gerentes a treinar as pessoas tal. Grandes gestores desse momento ali se tornaram grandes empresários. Você vê, o cara pegou a ideia e a metodologia, entendeu o processo, dele. saiu e botou no negócio dele. Hoje são grandes empresários em Curitiba e pelo Brasil aí. Então você vê como o negócio ele pega, sabe, cara? Então é um legado, cara, que a gente conseguiu construir, que é muito top. Hoje, por ter trabalhado, né, nesse grande grupo assim, e passar, cara, muita gente conhece a gente, então assim, é um orgulho quando você encontra as pessoas falam, cara, aprendi com você, entendeu? Muito top. Cara, é muito bom isso. E daí, irmão, passou esse tempo, eu falei assim, cara, sentei com ele e falei assim, agora eu quero um novo desafio. Eu sou um cara assim, ó, que quando eu descubro um caminho do negócio e eu resolvo o problema, aquilo para mim, eu quero outro desafio, entendeu? Quando eu não fico em cima daquele negócio falando, puta, legal, tal, não fico ali por muito tempo, sabe? Quando eu descubro o caminho de um negócio, eu quero achar um outro desafio. Tá. Eu sou movido a resolver problema, entendeu? Hoje eu sei que na vida ganha mais quem resolve mais problema, porque problema é matéria-prima do sucesso. Problema é matéria-prima para você ganhar dinheiro. E todo problema tem solução, porque se não fosse problema, se não tivesse solução, não se chamaria problema, certo? Então, o que não tem solução é um fato, correto? Correto. Então, pronto. Então, se é um problema, tem solução, irmão. Solução. E você tem que achar o caminho, e existe a resposta. E a gente é pago para resolver problema. Existe a resposta, cara. Existe a resposta. Todo problema tem uma resposta. E se você sabe disso, você fica incansável, cara, no negócio, entendeu? E eu sempre fui esse cara. Então, assim... Então, eu sempre fui, né, meu pai dizia, pô, você gosta de fazer M, né, tal, né, quando eu mudar dos negócios, e tanto é que eu escolhi o curso mais difícil, cara, na época, cara, tinha 2 cursos para escolher no exército, cara,
Tinha um curso que tinha vaga no Brasil inteiro. Tá. Cara, tinha 30 alunos, tinha 30 vagas. O curso que eu escolhi tinha 20 alunos, 5 vagas. Entendi. Aí escolhi qual? Os 5 vagas. Ah, muito fácil não dá, né? Tem que Aham. ter Tem que ter adrenalina. adrenalina. Então, Aham. assim, e meu pai sempre falava, cara, você tem uma capacidade de escolher sempre o caminho mais difícil. Que eu falei, não sei te explicar, falei pra ele, mas o caminho mais difícil ele me move, entendeu? Aquilo que as pessoas menos querem, muitas das vezes é o que eu mais quero. Porque eu sempre vi que onde todo mundo tá, eu não sei se lá, eu acho que lá não tá a oportunidade onde todo mundo tá, entendeu? Sim, Acho que a grande oportunidade tá onde as pessoas não estão. Contra a maré. Contra a maré, entendeu? Então, então minha cabeça é assim. Eu tenho um mindset que ele tá sempre virado para isso, cara. Sim, fantástico. E aí, tanto é que você tiver com um negócio que fala assim, ó, todo mundo tá fazendo. Eu falo, Não é. Aí eu já vou estudar mais ainda o negócio, Tá, entendeu? Porque, cara, tem alguma coisa que eu cheguei atrasado. Agora você fala, tem um negócio que ainda ninguém tá falando. Opa! Aí me interessa, entendeu? Então, eu comecei, aí eu falei pra ele, falei, ó, pô, cansei desse desafio, então eu quero um novo. E aí ele pegou e falou assim, tá, então fica calmo, tranquilo, tal, vai aparecer uma oportunidade. Aí apareceu uma oportunidade, adquiriram a bandeira da Kia no grupo. Aí eu falei, cara, aí me ofereceram essa oportunidade, abracei, ponto novo, os carros não eram tão bonitos como é hoje, né, em 2008, né, os carros não eram, tinha só aquela Sportage, né, que vendia pra caramba, mas ainda não era... Tinha Kia Soul já na época ou não? Não, ainda não. Ainda o Soul não. veio depois. E, viu, essa parada agora dos carros bonitos e tal, é depois. Eu peguei lá, entendeu? Lá, que todo mundo ria. Os caras riam, falavam, quero ver agora o cara do treinamento se é bom mesmo. Cara, então assim, a vida inteira, cara, tendo que provar. Você já percebeu isso? Que a vida inteira a gente tá tendo que provar, cara, as coisas. Verdade. É muito doido isso, cara. Então, assim, cara, já tinha passado como vendedor. Não era vendedor, tinha que provar que era bom. Fui pro treinamento, tinha que provar que era bom. Saí do treinamento, fui pro negócio, tinha que provar que era bom. Então, cara, então você tem que se acostumar com isso. E como foi esse momento agora? Daí você assumiu? Aí assumi a Kia e tal, fiquei 4 anos nessa operação. Daqui, cara, chegou a ser uma das marcas mais rentáveis do grupo. Né? O recorde de vendas, batemos lá, cara, nosso recorde de venda de Kia, cara, chegamos a vender 242 Kias em um mês. Nossa, meu. Cara, não é 242, né, outras marcas aí populares, sei lá né? Quantos carros dá por dia é isso? 242 em 30 dias, cara. Caraca, é muito É carro, irmão. É Kia, hein, pra botar na rua, Kia, hein? Verdade. E aí, cara, a gente foi, vendemos tal, e fomos crescendo, cara. E daí teve alguns momentos ali até... Tem um fato curioso que pouca gente conhece, cara. Pouca gente conhece, sabe dessa história que eu vou te contar aqui hoje, cara. Eu tava um dia lá na Kia, e aí recebi uma ligação do presidente da Kia, do Gandini, cara que eu gosto muito, tal, cara que é parceiro e a gente se conhece, tal, e criamos uma relação de amizade. Por conta dos resultados também, né? Não foi de graça, né? Isso, tal, mas criamos uma relação de amizade, de admiração também. Cara, recebi a ligação, ó, tô indo aí na tua concessionária, tô pegando meu avião particular e tô indo aí tô com uma visita do diretor da Coreia aqui. E eu tô indo aí te visitar na loja que eu preciso que você explique algumas coisas para esse diretor. Eu falei, tá bom, né? Aí eu li os números e falei, bom, pelo menos nos números estamos bem, né, cara? Não estamos feio no número, então não vem para brigar comigo, né? O cara vem para conversar alguma coisa interessante. E tinha Kia no Brasil todo já? Já. Tá. Tinha concessionária no Brasil todo? Tinha, no Brasil todo. Aí ele chegou com o coreano e tal, pousou no aeroporto do Bacaxiri, fui buscar ele, eu e o diretor na época. Aí nós fomos buscar ele e tal, fomos lá para a loja. Aí ele sentou na sala de reunião. E aí aquela coisa do anotar, né? Então eu fazia, lembra que eu fazia sempre para mim as anotações que eu falei aqui? O que eu fazia na gestão? Cara, gestão à vista. Então tudo aquilo que era da operação estava na parede, entendeu? Então uma gestão sempre transparente, com tudo na parede, os números, e quantos clientes tinha de cada produto, qual que era a conversão de cada produto, o que acontecia, por que não vendia, por que vendia e tal. Tinha tudo visível. Tudo visível. Igual a tua sala ali agora, né? Isso aí. Aí eu fazia todo esse modelo e tal. Aí ele chegou, cara, sentou, encostou na cadeira assim, encostou, falou, Davidson,
Fala pra ele por que não dá pra aumentar R$ 1.000 o Cerato e o que acontece se ele aumentar R$ 1.000 o Cerato? Em inglês. Caraca, meu. Em inglês, eu falei, pô, Gandina, aí você inferno. Eu não sei, em inglês eu ainda não tenho essa habilidade. Mas o nosso diretor fala, né? Então ele fica de tradutor e eu vou explicar por quê. E aí a gente concorria com uma outra marca, né? Já tinha essa briga, então? Já tinha essa briga, Você velho. segurava, não aumenta, não aumenta. É isso? Tipo isso? Tinha essa briga aí e tal. Mas Tá. assim, mas eu me senti honrado porque o cara falou... Porque Mano, ó a logística do cara. Aham. Pô, só do cara tirar o avião, mano, pra pousar. Pra eu falar isso pro cara, que moral, né, irmão? Aham, Aí vai vendo, o cara lá atrás, né? aham, Que não vendia nada. aham. Né? Agora tava com O quem? diretor. Com o presidente da Kia do Presidente. Brasil, Aham, com o dono da Kia do Brasil uhum. e o diretor da Coreia na sala de reunião pra dizer pro cara por que não dava pra aumentar R$ 1.000. Caraca, e aí? Aí eu expliquei pro cara, falei, ó, hoje o nosso maior concorrente do Cerato é o Civic. Essa condição nós perdemos X vendas todos os meses para eles. Por quê? Onde que pega? Pega na hora que vai fazer a conta, acontece isso aqui, o cara decide comprar lá. E se você aumentar R$ 1.000, vai dificultar o negócio e a gente vai para cá. Essa é a leitura que a gente faz. Então, assim, já é brigado o negócio e já está correndo as margens. Então, se a gente for para esse caminho, não vai dar certo. É a visão que eu tenho aqui como gestor. Aí o Coelho falou, faz sentido. Ufa. Cara, mas assim, então assim, eu sempre fui muito verdadeiro, sabe, irmão? Assim, eu nunca fui, eu acho assim que quem é de verdade sabe quem é de mentira. E quem é de mentira sabe quem é de verdade. Então assim, cara, quando um cara tá falando a verdade, você sabe, cara. A gente tá tanto tempo nesse negócio comercial que quando um cara fala a verdade, cara, você olha pro olho do cara, você sabe se é história ou não. E onde que eu trago esse negócio da verdade desse princípio? Lá do Exército, cara. O item 1, sabe qual é a pior coisa que tem dentro do Exército? Que? Faltar com a verdade. O item 1 do regulamento disciplinar do Exército fala, o primeiro item, faltar com a verdade, transgressão grave. E a cadeia pro cara que mente. Entendeu? Então assim, cara, sempre foi um negócio assim, cara, a verdade. Vai doer, cara, mas é a verdade. Você falar a verdade, a tua pena ela pode até diminuir, mas fale a verdade. Então, e meu pai, né, cara, então meu pai sempre, a verdade, cara, a verdade. Item 1 do regulamento é a verdade. Então, o primeiro princípio é a verdade. Então, cara, o que aconteceu? Então, eu coloquei isso na minha crença, cara, que a verdade sempre. Então, eu falei assim, cara, então, o que me ajudava sempre a vender e fechar negócio, irmão? Eu sou um cara muito verdadeiro. Entendeu? Eu sou um cara que, se você olhar pra mim, tá escrito na minha testa confiança. Você, às vezes eu não sei muito, até do produto, mas você vai olhar e vai falar pra ele, esse cara vai cumprir o que ele está prometendo. Porque o problema do negócio não é você fazer negócio. Tá. O problema do negócio é o cara não cumprir o que ele promete. Entendeu? É você fazer um combinado e o cara não honrar com aquilo que foi combinado. Agora, quando você tem essa verdade, cara, dentro de você, você olha no olho do cara e fala, cara, tô te falando, e é muito raro isso hoje, né? Por isso, né, você vai ver lá tanto processo, tanto BO. Eu falo, cara, se eu tô te dizendo, cara, por que é? E se eu não sei, o não é não, o sim é sim, e o que passa disso, né, cara, a gente já sabe que não é de Deus. Eu falei, então, cara, se é não, é não. Então, se é isso aqui, é porque eu tô falando, eu tenho o número e é isso aqui. E eu sempre fui o cara de buscar o número pra mostrar. Nunca fui, porque eu acho, porque não sei o que, quem sabe e tal. Não, a gente vai conversar, mas no número eu vou te mostrar que é o que não é. Ô Davidson, e você ficou na Kia há quanto tempo? Eu fiquei 4 anos. Nossa, 4 anos. Quando eu saí da Kia, aí o que aconteceu? Superei, achei o caminho, ficou sem graça o game, né, cara? Enjoei da marca e tal. Falei, cara, pra você ter uma ideia, ó, teve meses lá que a gente chegou a ficar entre as 10 maiores revendas do Brasil. Tanto é que na Copa de 2010 eu fui pra África, uma semana pago pela Kia, ó, na faixa. 0800. Que delícia, hein, cara? Eu e o diretor fomos lá, uma semana, cara, na África, fizemos safari, cara, conhecemos tudo e tal, fomos reconhecidos também, né? Por quê? Porque fomos destaque no Brasil, cara, ficamos entre as 5 maiores revendas, né? Melhores vendas, não só a venda de volume, mas de qualidade de produto e tal. E fomos pra África. Então, assim, por quê? Porque saiu a regra do jogo, o que eu fiz? Fui na regra, falei, cara, nós vamos ganhar isso aqui, nós vamos ser primeiro, nós vamos lá e tal. E conseguimos.
Daí cansou, daí você cansou desse mercado aí? Aí o que eu fiz, cara? Eu falei, cara, eu não vou... Falei, cara, parece que achei um caminho aqui, né, pra fazer o negócio, né? Tá. Aí o que eu fiz, cara? Daí tal, falei, cara, acho que deu. Aí, de novo, né, cara? Aí meu pai de novo, falou, pô, de novo, cara? Vai trocar de novo, irmão. Aí eu falei, cara, daí eu cheguei a uma conclusão, cara, que eu acho que essas paradas assim, acho que é de 4, 5 anos, sabe, cara? Você acha o caminho e tal, você acha um caminho, resolveu aquela parada, se não tiver outro problema pra resolver, cara, já era, né? Aí eu peguei e falei, cara, daí me virou a chave, eu falei, cara, vou pro outro segmento. Nossa, foi pro outro segmento. Outro segmento. Adivinha qual, irmão? Nem imagino. Material de construção. Tudo a ver, cara. Tudo a ver com carro. Nasci nesse meio, né, inclusive. Sempre soube disso. Desde pequeno sempre soube disso, né, cara? A minha formação é isso, né? Cara, cimento, conexão. Cara, você queria desafio mesmo, contra a maré, meu amigo. Aí eu falei, cara, é agora. Eu vou. Tá, daí? Aí de novo, né, cara, as 6 perguntas tava de novo. Eu descobri essa questão das 6 perguntas, foi o ano passado que eu organizei isso. Depois eu vou te falar por quê. Eu quero saber dessas 6 perguntas aí. Aí, irmão, olha só. Material de construção. Cara, os cara olhavam pra mim e falavam, é retardado, né, cara? Esse é retardado. Porque assim, com a faca e o queijo na mão, pô, destaque na marca, destaque na empresa, uma puta história, né, cara, com tudo tal, ninguém tava me mandando embora, cara, tava tudo certo, cara. Porque assim, normalmente, o que eu vejo assim, cara? Normalmente as pessoas saem de um negócio quando tá tudo ruim, quando entendeu? o barco tá ruim. Quando o barco tá ruim, ou ela espera alguém mandar ela embora, ou ela sai porque, né? Mas eu nunca fui assim, entendeu? Eu sempre fui no meu tempo, sabe? Eu acho que a gente não precisa do momento ruim para tomar uma decisão, sabe? E aí, se você sabe do teu potencial, você se conhece, você fala, cara, eu preciso ser o dono do meu destino, entendeu? Eu não posso deixar a minha vida na mão das pessoas e as pessoas escolhendo para onde eu vou. Porque muitas das vezes você está numa empresa, cara, você fica num negócio, você não é dono do teu destino. Que amanhã, se você chegar lá, o cara falar, você está demitido, vai para outro lugar, ele escolheu para você. Ele escolheu o que vai ser da tua vida, entendeu? E eu lá atrás eu prometi, cara, que ninguém mais ia ser dono da minha vida, entendeu? Eu vou ser e serei sempre dono do meu destino. Sempre, e das minhas escolhas. Não autorizo ninguém a escolher nada por mim na minha vida. Ninguém está autorizado, a não ser Deus, cara. Entendeu? E as minhas decisões. Entendeu? Então, assim, eu tenho isso muito forte dentro de mim, cara. Ninguém, cara, eu não admito, ninguém mais vai escolher o que eu vou ser. Eu vou escolher. Fantástico. Meu. Entendeu? Até dentro de casa, né? Até dentro de casa, a última palavra é nossa, não é verdade? É isso, sim, senhora. Sim, senhora. Não podia perder essa, sim, cara. Senhora, né? Sim, senhora. Até porque ela é parte de mim. Claro. Certo? Ela é parte de mim, cara. Ela é a minha metade, né, cara? Então, a metade, ela caminha junto, né? Ela não caminha separado. E nós já vamos falar dessa parada aí. Mas, cara, como que foi vender cimento, meu? Aí eu peguei, cara, falei, cara, eu vou pra uma parada de Mas material. foi um grupo grande. É um grupo grande, tá. Foi um grupo grande de material de construção, líder na região de Santa Catarina, com algumas lojas no Paraná. Fui para esse grupo, cara. Tal. Daí o cara perguntou para mim assim, ó a pergunta que o cara me fez quando foi me contratar. Falou assim, cara, por que você acha que você dá conta de cumprir essa missão que a gente vai te dar? Porque assim, nessas funções de diretor, gerente geral, regional, o cara nunca vai te chamar se tá tudo bem. Claro. O cara só te chama quando é guerra, né, irmão? Quando é terra arrasada. Tipo, tá vendendo pouco, custo alto e prejuízo. O cara não te chama pra coisinha mole. Aí ele olhou pra mim e falou assim, o diretor de RH olhou pra mim e falou assim, por que você acha que você vai dar conta disso aí? Aí eu olhei bem dentro do olho dele e falei o seguinte, sabe por quê que eu vou dar conta? Porque se alguém vai fazer, por que não eu? Matou a pau, cara. Entendeu? Se alguém vai fazer, por que não eu? Fechamento, já era, velho. Pô, qual que é a diferença, cara? Talvez o cara faça mais rápido, eu faça um pouco mais, demore um pouquinho mais. Mas que eu vou fazer, eu vou fazer. Porque eu vou achar a resposta, entendeu? Eu vou achar a resposta.
Então, assim, e daí quando o cara falou isso, daí meu olho já acendeu, né, cara? Já pegou fogo, eu falei, é o cara, mano. Eu falei, eu vou pra cima dele, né? E eu vou fazer. E eu vou fazer. Porque daí eu fui no jogo dos números, entendeu? Cara, quando você vai no jogo do número, não tem erro. Não tem erro, né, cara? Onde é que eu fui? Não adianta. A mesma base, o mesmo como que eu Sim. fiz lá, Duplicou ali. eu fiz o como ali, cara. Claro. Aí eu falei, cara, eu vou fazer. Porque gestor, cara, se você é gestor e você sabe o caminho para atingir o resultado e você faz num negócio, você faz em qualquer negócio. Você precisa entender de negócio. Quando você entende de negócio, você vai atrás dos números. E quando você acha os números, você define as metas. Pronto. E quando você define as metas, você acha os caras para bater a meta. Você entrega pros caras. E quando você quer botar os caras para bater a meta, você acha os processos. Põe o cara dentro do processo, com uma meta para ser atingida e põe a pessoa certa, cara. Cara, você me lembrou de uma frase que eu levo pra vida e me ensinou muito nos negócios que a gente tem também. Que é o Murilo Bonucci, vou trazer ele em breve aqui. Ele foi meu gestor nas rádios. Hoje tem uma rede de lojas, Santa Catarina e Curitiba. E uma vez ele me falou assim, Lucas, ele sabia ser gestor. Fera, lidar com pessoas, animal. Aprendi muito com esse cara, Murilo Bonucci. Ele falou, Lucas, sabe qual que é a diferença do chefe pro gestor? Eu falei, não sei. Não sei. Os dois mandam, não mandam? Ele falou negativo. Ele falou assim, cara, quem lavou os pés dos discípulos? Jesus. O gestor é servir. Eu que me abaixo, eu dou toda a ferramenta para você. Eu preciso que quem lavou os pés dos discípulos foi Jesus. Jesus que se ajoelhou e lavou os pés. Olha que doideira, meu. Ele que serviu. E o meu papel é te servir. Eu vou te dar tudo que você precisa. A meta, a ferramenta, eu vou ser o teu gestor. Eu vou te servir. E você vai usar de todas as ferramentas. Se você não usar, meu, você tem que usar. Mas eu vou te dar toda a ferramenta possível para você ser um bom colaborador, um bom profissional. Isso ficou impactado, cara, muito, né? Que é o servir. O gestor é o servir. Cara. E é assim que eu vejo, entendeu? Eu vejo assim que quem tem filho tem uma vantagem, né, cara, em ser gestor, né? Porque você quer pelas pessoas aquilo que você gostaria que... Você faz pelos outros o que você faz pelos teus filhos, né? Fantástico, fantástico. Então, nessa pegada, cara, assim, que eu falei, cara, eu vou fazer a coisa acontecer. Daí achei os números, achei os caminhos e tal. Comecei a fazer, comecei a desenvolver processos, gestão à vista, conversão, atendimento, recuperação de orçamento e tal, e pá. Começamos a implantar os negócios, tudo. O que aconteceu, cara? Passou um tempo. Aí, também, cara, achei o caminho, falei, puta, daí me desanimei, falei, cara, mas eu viajava muito, sabe? Daí nessa empresa, viajava demais e tal. Aí em casa estremeceu a relação, tudo. Eu falei, cara, viajava demais e tal, e estremeceu em casa. Aí eu falei, cara, quer saber? Nosso casamento quase foi pro vinagre. E aí eu pensei, daí foi o seguinte, cara, e uma coisa que eu trago pra mim hoje, que é a minha bandeira. Nenhum sucesso profissional, cara, compensa o fracasso na família. Nada, cara, nada. Cara, se tem uma empresa, cara, que é aquilo que fala na palavra de Deus, né, cara, que o nosso primeiro ministério é a família. O cara que não conseguir, cara, fazer uma boa gestão da família, é muito provável que ele não vai conseguir fazer uma boa gestão nos negócios. Tá? Acho que todo bom gestor começa sendo um bom gestor na família. Todo bom líder, cara, começa sendo um líder em casa. Todo mundo fala assim, porque eu sou líder, porque eu sou líder. Deixa eu ver tua casa, irmão. Mostra a tua casa. Tem muito cara hoje, né, na internet, que o cara se põe numa posição e diz, porque eu sou o cara, sou líder. Tá bom. Então, vamos falar de sociedade, então, beleza? Eu quero ser teu sócio, irmão. Então é o seguinte, já que a gente vai fazer uma sociedade, eu quero saber como você trata a pessoa que você escolheu para ser sócia da tua vida, até o final da tua vida. Como que você trata a tua esposa? Me mostra. Me mostra como é que você trata a tua esposa. Você é fiel à tua esposa? Você honra a tua esposa? Se você não honra a tua esposa... Se você não honrar a tua esposa, qual é a chance de honrar a gente, irmão? Se o cara não honrar... O cara tá aqui na mesa, cara, fechando comigo e contigo, Lucas. A gente sabe que o cara não honra a família dele. Qual é a chance que ele tem de honrar a gente, irmão? Se o cara não honra dentro da casa dele, meu, quem que sou eu? Entendeu? Tá entendendo?
Então, assim, então muita gente quer ser... Não, porque eu sou líder. Cara, você pode estar numa função de liderança. Ser líder é uma parada diferente. Entendeu? Então, assim, teus filhos. Tá bom, vamos falar de funcionário, então. Você tem filho? Tem. Como é que você trata os teus filhos? Se eu chamasse teus filhos aqui, o que ele falaria de você, irmão? Eu queria muito uma entrevista com teus filhos, para entender o que eles falam de você. Como eles te enxergam. Você é um cara disciplinado? Você é um cara que treina eles? Você é um cara que acompanha eles? Cara, você não acompanha os caras que são a coisa mais importante da tua vida, cara. Você vai acompanhar os funcionários de uma empresa? Se você não treina teus filhos, cara, que são as coisas mais importantes da tua vida, cara. Você vai treinar funcionário de uma empresa, irmão? Porque eu acredito muito assim que filho, cara, não se cria, tá? Eu tenho uma percepção do seguinte, e é uma coisa que eu adoto na nossa casa, eu e minha esposa. Eu não crio filhos. A gente cria gado, cachorro, galinha, isso você cria. Filhos, a gente treina e educa. Filhos se treina. Entendeu? Então, todo dia eu tô treinando, eu levo ele no futebol, eu tô acompanhando meu filho no futebol, quando ele erra um pênalti que ele vai pro banheiro chorar, que errou o pênalti e tal, sabe o que eu fiz com meu filho outro dia? Ele foi, bateu o pênalti e saiu bravo do campo, tirou a camisa, saiu chorando, porque não sei o que e tal. Eu falei, fui lá no vestiário e falei, viu, o goleiro tem o mérito dele, rapaz, você tá pensando o quê? O goleiro pegou, mas o goleiro também treina. E você perdeu porque você não treina. Então você engole o choro e nós vamos lá para dentro agora e você vai bater 50 pênalti. Entendeu? Eu vou ser o goleiro e você vai bater 50. E no mesmo canto que você errou. Porque você só vai vencer na vida treinando, não é chorando. Treinando. Você acha que chorando... Vai Ó, tá resolver? todo mundo lá fora. Quem liga para aquilo que você tá sentindo agora aqui, amigão? Quem liga pro teu choro, pro teu sofrimento? Sabe quem liga pro teu vitimismo, pro teu choro? Ninguém, irmão. Realidade, colocou realidade. Né? Ninguém, meu filho, vai vir aqui e falar assim, ai, tadinho, vamos lá que agora eu vou deixar você fazer o gol. Você vai vencer se você treinar. Essa é a vida. E vamos lá pro campo, que agora eu e você nós vamos treinar. Enxuga, não, porque eu não... Vai agora, você vai agora. Mesmo, eu não tô perguntando se você quer, você vai agora. Porque isso é treinamento, entendeu, irmão? Fantástico. Então, assim, choque de realidade. Choque de realidade. Por quê? Cara, eu não quero ele... Cara, ninguém liga pro nosso problema, irmão. Quando eu tava lá, ferrado, eu tinha um monte de amigos, entendeu? Os parceiros, que batia nas costas, tal, não sei o quê. Quando eu tava lá em depressão, cara... No deserto? No deserto, irmão. Só via areia. Só areia. E na cara, né? Dentro do... Então, assim, não via ninguém, cara, falar assim, porra, vamos lá. Então eu aprendi, cara, que eu preciso me motivar e vencer depende de mim. E eu não quero ele um cara fraco. Então, se você não é fraco, você vai lá e vai treinar. Então, assim, toda hora eu tô treinando ele. Vamos ler um livro. Não, vai ler um livro, uma página. Vamos falar, é difícil. É difícil para todo mundo, irmão. É difícil ser burro e é difícil ser inteligente. Você tem que escolher o teu difícil. Qual que é o difícil que você quer? Qual difícil você quer, exatamente. Entendeu? Escolhe o teu difícil, cara. Tudo é difícil, é só tudo escolher. É difícil na vida, irmão. É difícil ser gordo, é difícil ser magro, é difícil... Cara, tudo é difícil. É difícil ser pobre, é difícil ser rico. É difícil ser rico. Tudo é difícil, irmão. É só escolher o difícil que você quer. Escolhe o teu difícil, parceiro. É isso aí. Aí ele, tá, pai, então vamos. Não, foi bom, foi legal, tal. Não sei, e aí, tal. Bora pro próximo. Vai pro próximo, entendeu? Ô, Davis, mas voltando lá, foi Cassol, saiu da Cassol, foi montar teu negócio, o que foi? Ou já chegou na Vale Sul? Não, aí saí do... Aí ali, cara, com esse estresse que deu, tal, na família, eu resolvi que eu não queria mais o mundo corporativo. Falei, cara, não quero mais o mundo corporativo. Para mim, né, foi uma posição que eu cheguei muito perto de uma superintendência, de uma diretoria, e eu vi coisas que eu ia ter que abrir mão para ter aquilo, entendeu? E uma das coisas que você acaba tendo que abrir mão é da tua família. Porque a dedicação ela é muito intensa, entendeu? São muitas coisas que você acaba fazendo e se sobrecarregando, e você acaba tendo que abrir mão de momentos, de oportunidades que não voltam mais. Sim. Né?
E aquilo pra mim ali, cara, foi um choque pra nós, assim, dentro da nossa família, foi um choque. Eu falei, nós não queremos mais isso pra nós. Nós vamos especialistas em recomeçar, né, que nós somos, né? Então nós vamos fazer um novo começo, entendendo que tem uma jornada de aprendizado, que tem um processo, nós vamos fazer. E aí eu resolvi abrir uma empresa de consultoria e treinamento, que para compartilhar tudo isso que eu contei aqui para você com outras pessoas. Fantástico. Porque eu fui forjado num processo que me amadureceu muito e me deixou cascudo, assim. Eu falei, cara, eu posso ensinar mais pessoas, posso ajudar mais empresas. É injusto deixar isso para uma empresa só, né? E deixar isso comigo. Eu falei, cara, eu preciso ajudar mais pessoas. E o segredo do sucesso é isso, né? Ajudar pessoas. E duplicar o que você Que sabe, você aprendeu. que você aprendeu. Eu acho que o segredo, isso vem do podcast também do Lucas Forte, que é duplicar, meu. Muitas pessoas são sedentas por informação ricas como essa, né? E as pessoas precisam dessa informação, desse, meu, também passei esse processo, também quase entrei em depressão, mas consegui virar. Então, a riqueza é você compartilhar o que você sabe, o que você passou. Para mim, isso é muito rico. E que as pessoas veem, às vezes, a gente numa posição, né, de destaque, às vezes, numa empresa, ou nos negócios, tudo. Mas é importante a gente mostrar esse outro lado, né, Lucas, assim, né, que cara, a gente não chegou ali, né? A gente passou lá um processo, entendeu? E é possível vencer esse processo, né? Mas assim, ó, uma coisa que eu sempre falo, cara, se você puder ter mentores, cara, tenha mentores, Fantástico, irmão. sim. Tenha mentores, cara. Tenha pessoas que... Um mentor na tua vida, cara, ele pode acelerar 5, 10 anos, cara, do teu sofrimento, entendeu? Você não precisa passar por tudo, ficar tentativa e erro. Você vai achar o caminho. Mas, cara, o mesmo caminho que você vai demorar 10 anos, por que não, às vezes, demorar 10 meses ou um ano, cara, com uma pessoa ali te ajudando, entendeu? Cara, quando você investe nisso, você tá deixando de perder tempo, que você não compra mais o tempo que você perde, então ele vale muito mais do que qualquer coisa. E você também, cara, tá deixando de gastar dinheiro, entendeu? Porque você vai perder tempo, o teu emocional vai pro espaço, você vai perder dinheiro, você vai tentar coisas que não vai te levar onde você quer chegar. Pô, pega na mão de quem já fez o caminho e vai com essa pessoa, entendeu? Que é uma outra coisa que eu sempre falo, cara, que é a diferença entre opinião e conselho, cara. Essa eu gosto demais, cara. E as pessoas, às vezes, cara, quantas vezes, irmão, quando eu lembro, dá uma raiva, cara, que eu não sabia, quando eu não sabia a diferença, cara. De opinião e informação. Opinião e conselho, cara. Eu sentava, às vezes, com o cara na mesa do bar. Aí, quando, né, na época que eu bebia, né, hoje eu não bebo, mas lá na época, até na época de exército mesmo, cara, pô, tô com um problema assim, assim, assado, cara, ó, eu acho que você tem que fazer tal coisa, cara. Porra, boa, cara, tal. Cara... Aí eu ia fazer, dava tudo errado, né, cara? Por quê? Opinião, todo mundo tem uma, e ela pode estar certa ou pode estar errada. Não tem certo e errado numa opinião, porque é uma opinião. Conselho, cara, só pessoas com sabedoria e que fizeram o caminho que você quer fazer, pode te dar. Então, um conselho, cara, é de alguém que tem experiência e já passou por onde você vai passar. Esse pode te dar um conselho. Só que às vezes a gente não pergunta. Não. Entendeu? Esse cara já fez, sabe? É aquela história, né? É pegar dicas construtivas com quem nunca construiu nada, né? Pois irmão. E tá cheio. Não, tá cheio. Cara, olha que loucura, velho. Você olha nas redes sociais do cara e fala assim, vem comigo, porque eu vou te levar da posição tal até eu não sei o que lá. Às vezes o cara só quer vender alguma coisa pra você. O cara fez um negócio top, tal, falou um negócio bacana tal. Cara, mas olha só, as pessoas estão tão sedentas por avançar que elas não olham o currículo do cara. Não. Assim, deixa eu ver, esse cara já foi, onde esse cara foi? Será que onde ele quer me levar, ele já foi? É aquela história, né, bicho? Aquela história de a opinião com informação. Opinião todo mundo tem, mas com informação se paga a conta. Com a informação você vira o game. Com a informação tem muita gente, porque o cara às vezes só quer vender um curso pra você. Faça teu primeiro milhão. O cara nunca fez o primeiro milhão, ele só quer vender o curso pra fazer o primeiro milhão dele, né? Então é isso, cara, eu levo com a vida, porque às vezes eu via meus amigos, meus pais
O cara dando conselho, falou, cara, mas... Cara, minha pouca idade, eu falei, cara, mas esse cara nunca participou. Quem que é? Peraí, deixa eu ver quem que... Não, cara. Ô mãe, ô pai, quem tem que dar conselho pra esse cara é vocês, pô. Você tá entendendo? Né? Isso, cara, isso. Mas isso. tem, tá cheio. Tá cheio, irmão. Tá cheio. Tá cheio. Esse tá cheio. Mas, cara, vamos colocar mais pra frente a conversa, porque o bate-papo e a aula tá boa. Como que foi esse lance de você foi através desses treinamentos que você começou a empreender, Isso, né? isso. Foi através disso que você conheceu a ValeSul? Como que foi esse processo? Tá. Lembra que então assim, tudo, eu falei, né, já aqui que a minha grande especialidade qual que era? Pessoas. Então o que eu comecei a focar? Eu falei, cara, eu vou focar em coisas que eu ainda não dei atenção, que eu sempre fui bom nas empresas que eu passei, mas eu nunca coloquei como primeiro negócio, eu sempre coloquei como algo que eu falei assim, cara, que era inerente a mim. Então, percebe uma coisa, que o propósito tá naquilo que você faz na tua vida de uma forma comum. Você já percebeu isso? Sim. E a gente não percebe que é o nosso propósito. Você tá, às vezes, caçando o propósito, mas o teu propósito é aquilo que você mais faz de uma maneira tão comum que você nem percebe. Sim. E eu, cara, me caiu uma ficha que eu falei assim, minha maior habilidade nos negócios é contratar e treinar e relacionamento com as pessoas da minha equipe. Por quê? Tem um negócio que chama-se confiança. Então, para você ter uma equipe, sabe, as pessoas têm que confiar em você. Aí, cara, eu falei assim, eu vou trabalhar só com isso. Treinamento e desenvolvimento de pessoas. E aí comecei no final de 2016. Fiz uma reciclagem de alguns conceitos da psicologia, né, que eu precisava ainda, voltei daí, né, como eu voltei para a área de desenvolvimento humano, eu fui resgatar alguns conceitos da psicologia, né, que eu tinha parado, que eu tenho a formação. E aí eu falei, cara, me atualizei de algumas ferramentas, tal, falei, cara, vamos começar a voltar a investir nisso. E comecei a focar nisso, cara. E aí comecei a atender algumas pessoas no escritório, comecei a orientação de carreira, tudo. Também gestores que, tô com dificuldade na minha meta, o que eu faço? Diretores. E aí comecei a orientar pessoas do que eu fazia. E comecei a ajudar algumas pessoas. Aí surgiu uma oportunidade também de começar um projeto com a ValeSul. Em 2018 isso. 2018 começou lá um trabalho com o Clever. E aí a gente começou a desenvolver um trabalho lá, começamos a crescer, implantar processo, gestão, tudo aquilo lá atrás que a gente já falou, tipo de modelo de gestão, processo, disciplina, hierarquia, algumas coisas que a gente foi modelando dentro da empresa, tal, eu e o Clever, junto com outras pessoas depois que foram chegando também. Ninguém faz nada sozinho, né? Claro, sempre tem uma equipe junto que faz tudo, tem um time, né, que faz isso. Cara, e a gente começou nesse projeto lá atrás. Em 2018 as coisas começaram a evoluir. Quando foi em 2020, aí o Clever me fez um convite para dirigir a empresa junto com ele. E com a condição que eu poderia também ficar com a minha estrutura de treinamento e tal, e de consultoria, porque eu cheguei lá, né, com essa empresa. O que nos levou lá foi essa empresa, né? E a minha missão de vida não pode parar. Essa é a minha missão de vida, entendeu? Eu passei por todo esse processo porque eu preciso ajudar mais pessoas. Eu sou sedento, cara, por ajudar mais pessoas, ajudar mais empresas. Eu sei que tudo que a gente passou e tudo que a gente aprendeu pode ajudar muitas empresas, né? Como a gente fez e tem feito com a ValeSul. E aí, a gente fechou essa parceria lá. E aí, até então, a gente, né, tem a gente trabalha nessas duas frentes, né? Com a diretoria comercial, lá na Vale. Eu sempre digo, né, que a gente não é um cargo, a gente está uma função, né? Ah, você é isso? Não, eu estou nessa função. Uma outra coisa que eu aprendi também, só abrir um parênteses aqui, Lucas, que assim, eu não coloco mais funções e cargos, cara, na frente do meu nome. Entendi. As pessoas até olham assim e falam, por que, Davidson, tal? Porque eu acho que você não é aquilo, você está aquilo. Entendeu? Então você não é gestor, você está gestor. Porque se um dia depois você não está mais na empresa, você continua sendo o Lucas, eu continuo sendo o Davidson, eu não sou gerente, não sou o diretor, não sou o cara, entendeu? Eu sou o Davidson, cara. E essa é a minha marca.
A minha marca chama-se Davidson Ferreira. O Davidson Ferreira, porque quando as empresas me contratam, elas não contratam diretor Davidson, gerente Davidson, elas contratam Davidson Ferreira. E o que interessa para eles? Não é a minha estrutura física. O que interessa para eles é o que eu aprendi, é o meu conhecimento. E quando a gente vai liderar as pessoas, a gente vai liderar pelo conhecimento, não pelo cargo. Claro. Entendeu? Então hoje eu tenho muita tranquilidade, cara, muitas das vezes que eu chego assim, ó. Esse crachá aqui, cara, que tá escrito diretor, gestor, cara, pode jogar no lixo, entendeu? Porque não é isso que vai fazer de mim um grande profissional, esse cargo. O que vai fazer de mim um grande profissional, cara, é o meu conhecimento. E as pessoas vão caminhar comigo pelo que eu sei, cara, não pelo que eu sou. Fantástico. Entendeu? Então hoje, cara, eu chego de uma forma muito tranquila nas reuniões e eu, cara, não preciso impor nada. Não preciso impor nada, porque as pessoas sabem, cara, primeiro que a gente fala baseado em números. Tem que ter fundamento para a gente definir uma estratégia. Não é o que eu acho, é o que é. E o que é está dizendo aqui no número. E que se fizer isso vai dar tal resultado. Alguém discorda do número, porque o número é o número. Alguém discorda, tem outro caminho? Se tiver outro caminho, vamos fazer, porque está todo mundo junto. Está todo mundo no mesmo barco. Se o caminho estiver errado, está errado para todo mundo. E se o caminho está certo para todo mundo. Então, meu objetivo, minha missão, o que é? É mostrar o caminho, é mostrar a direção. Quando eu mostro o caminho, mostro a direção, baseado em números, baseado em fatos, com argumentos que tem a ver com aquilo que a gente está discutindo, está aberto para a equipe colocar na mesa aquilo que cada um dentro da sua esfera, a sua contribuição. O marketing fala do marketing, o cara da área comercial fala da área comercial, o cara que lava o carro fala de lavar o carro, e cada um vai dar a sua contribuição, acabou, cara. Não precisa ser o que eu estou impondo, é aquilo que nós construímos juntos. Verdade. Entendeu? Concordo. Então, e tem muito cara que acha que fazer gestão é dizer, mandar as pessoas, eu mando, você obedece e opera, Sim. cara. Não é assim, entendeu? Hoje, com tanto de informação que tem, cara, conduzir as pessoas, cara, é conduzir com propriedade, entendeu? Com propriedade. Ser gestor mesmo. Ser gestor, entendeu? Isso é ser gestor, entendeu? Tem muito cara que fala assim, vai lá e vende, faz tal coisa. Tá bom, cara, não deu resultado. Então me mostra o caminho, irmão. Caminho, é isso. Tu sabe fazer? Me mostre, me Porque ajuda. mandar e apertar o botão todo mundo sabe, né? Às vezes pegar o telefone e xingar o cara tá... tem que vender. Tá bom, tem que vender. Vem aqui e mostra o caminho então, sabidão. Mago do varejo, né? Tá cheio de mago do varejo, tá né? cheio, né? Vem aqui, ô mago do varejo. Vem cá. Mostra o caminho então, mostra o como, irmão. Mostra o como. Vem aqui comigo, encosta o umbigo aqui no balcão, né? Que a gente chama assim, muito na venda a gente fala isso. Encosta o umbigo no balcão. Vem aqui comigo, encosta a barriguinha aqui no balcão, me mostra que você sabe fazer, que daí eu vou dizer assim, puta, realmente eu sou um cabeça dura, não sei fazer, você me ensinou, e uma vez que você me ensinou, eu vou fazer. Agora, se tu não sabe, irmão, pô, daí fica difícil discutir, né? Ô, Davidson, hoje a Vale Sonho, cara, eu vejo o clima lá dentro, é maravilhoso. Uma baita empresa, você tem quantos vendedores lá dentro? Hoje nós temos nas duas equipes, a gente tem aí 30 vendedores. Cara, é muita gente. Fora toda Pós-venda. Toda a operação toda, né? Cara, é uma baita empresa, né, bicho? Empresa gigante, né? Hoje o grupo, ela faz parte do grupo Metronorte, né? Metronorte, né? Que é maior. É o maior hoje, né? Tá entre os maiores do Brasil hoje, tá? Na América Latina aí, eu arrisco dizer que ele né? É o maior hoje na distribuição, né? De veículo. É uma baita de uma empresa, né? Uma baita história também. Acho que vale a pena até uma hora aí trazer o Clever também. Tô tentando trazer o Clever, cara, mas o homem tá difícil, hein, cara? Tá feito o convite, hein, Clever? Venha, cara, meu amigo. Você precisa vir aqui contar a sua história, a história da família, né, Naban. Né? Vou falar pra você, cara, e deixa aqui gravado. Eu gosto do Clever de graça, meu amigo. Meu irmão, ele é um baita parceiro, cara. Nossa, baita parceiro, cara. É um cara assim que quando a gente tem as discussões dos negócios, né? Assim, cara, mas a gente nunca fere o princípio, sabe, da irmandade, sabe? Ele é um baita irmão, é um cara assim que eu aprendi, assim, né? Eu costumo dizer que quando a gente faz uma amizade, cara, não diga nada antes de você comer 1 quilo de sal com a pessoa. Sabe por que essa do quilo de sal? Comer 1 quilo de sal juntos. Junto. Sabe por quê? Por quê? Ou não? Não, fala. 1 quilo de sal você não come de eu uma imagino, vez. Você não come de uma vez só. Né? 1 quilo de sal, certo? Certo. Todo dia você come um pouco, não é isso?
Então, só que até acabar aquele sal, você já fez tanta refeição junto que você se deu a oportunidade de conhecer a pessoa. Ah, entendi. Entendeu? Fantástico. Então, nunca diga nada de uma pessoa sem antes comer 1 quilo de sal com ela. Entendeu? No final, você vai poder dizer. Então, eu quero não comer só 1 quilo, já comemos sal pra caramba, né? Já, cara, Já comeu quilos de sal já. já sorrimos e já choramos junto muitas vezes, né, cara? Então, assim, isso aí é uma amizade, assim, que a gente tem que... A vida nos deu essa oportunidade, os negócios nos deram essa oportunidade. E é um cara fantástico, cara. Tem que estar aqui, irmão. Tem que estar não, aqui. tem que estar. Eu já tem que falo tá. isso há muito tempo. Já falei várias vezes. Eu sou muito grato, cara, a Deus por ter colocado a vida do Clever, conhecer ele. E a gente, já prosseguimos muita... Um dia eu vou trazer o Clever aqui, cara. Davidson, então hoje você toca a Vale Sul ali junto com o Clever. Isso. E você tem a sua empresa de treinamento, que eu vejo muito você dar treinamento. Eu acompanho você no Instagram. E, cara, me fala um pouco desse treinamento, porque eu também quero saber das 6 perguntas? Das 6 perguntas. Me fale um pouco, cara. Vamos lá. Então, o que aconteceu? Com toda essa experiência, cara, Que não é pouca, é muita experiência, meu amigo. Com essa experiência, o que eu entendi? O ano passado, eu investi muito, né, no meu desenvolvimento. Fui buscar mais um desenvolvimento para poder levar esse conhecimento que eu levo hoje para as pessoas também de uma forma mais objetiva. Tá. E aí eu fiz lá a mentoria com o Flávio Augusto, com o Thiago Brunet, Thiago Nigro. Investi muito nisso, tal, em estar com essas pessoas, porque eu vejo assim, quando você toma a decisão de ser o melhor, cara... Você tem que estar com os melhores. Se junta com os melhores logo, entendeu? Não fica sofrendo, cara. Já vai com os melhores, aprende rápido... E duplica. E vai pra frente, entendeu? Então eu fiz isso, estudei muito. Então sempre o que me interessou nas conversas com os meus mentores, não era o que eles me diziam só, né? Ah, faz isso, faz aquilo, que também é relevante. Mas eu sempre procurei entender a forma com que eles pensam. Acho que o mindset das pessoas, a maneira com que as pessoas organizam seus pensamentos, a sua estrutura de raciocínio e de tomada de decisão é o que faz com que a gente consiga evoluir. Então, sempre fui atrás disso. Então, todas as minhas perguntas sempre foi assim, eu esperava uma resposta, mas para entender a construção do raciocínio. Entendi, fantástico. E muita gente Total fazia sentido. pergunta esperando as palavras que iam ser ditas, entendeu? Só que quando você anota as palavras, cara, elas não se encaixam pra você, porque é a experiência do cara, entendeu? Então, mano, eu fui muito focado nisso durante o ano passado inteiro, sabe, cara? Estudei muito. E aí cheguei à conclusão do método que a gente faz o treinamento hoje, que é o método Lidere-se. Antes de você liderar qualquer negócio, qualquer grupo de pessoas, você precisa primeiro liderar a si mesmo. Você precisa primeiro liderar a si mesmo. Você precisa primeiro ser disciplinado. Ser disciplinado é importante? Determinante. Coragem é importante? Determinante. Disciplina? Cara, nem se fala. Então, disciplina, coragem, determinação. E essa questão de você querer sempre mais e se desafiar são coisas que o líder precisa ter muito. Só que para você fazer isso, você precisa responder as 6 perguntas. E quais são essas 6 perguntas? Você precisa responder as 6 perguntas. Fale. E hoje no treinamento eu faço isso com as pessoas. Eu falo, todo mundo que eu tenho certeza, cara, você tem um ponto de decisão, você tem alguma coisa que você tem que decidir. O pessoal aqui da produção tem alguma coisa que é decidir. Na tua casa tem alguém que precisa tomar uma decisão. Sim. Por que as pessoas não decidem? Por que as pessoas não mudam? Por que tem tantas pessoas infelizes hoje dentro de empresas, cara? Ou com empresas? Ou fazendo coisas na vida hoje que estão infelizes onde estão, mas não têm coragem para mudar. Você vê que eu sou um cara que mudei bastante. Sim. Primeiro, a decisão de tomar o controle do seu destino. Então você precisa decidir que você manda no seu destino. Isso é uma decisão. A outra, você fala assim, cara, por que... E isso me angustia, entendeu? Então, assim, hoje eu olho para as pessoas sofrendo, e por isso que eu fiz essa metodologia, o método Lidere-se. Eu olho para as pessoas infelizes e vejo que não são poucas, cara, são muitas pessoas infelizes, no lugar onde elas estão. Sim. E elas não conseguem sair, cara, porque estão perdidas, não sabem. Elas estão perdidas, elas não conseguem tomar uma decisão.
elas não sabem quem elas são, elas não sabem para onde elas vão, elas não sabem quanto tempo vai demorar Eu para já tô chegar. desenhando essas 6 perguntas, mais ou menos, hein? Elas não sabem. Então, assim, então o que, que você precisa? Eu vou falar 3, as outras 3 tá no método, beleza? Vou Tá. falar pelo menos 3, beleza? Pô, nem no Pra backstage vocês você vai anotar. falar pra mim, cara? No backstage eu te falo. Tá, beleza. No off eu te falo. E também quero participar Você vai do participar treinamento. do meu treinamento, Quero tá? participar. Me dê uma oportunidade de participar. Você vai junto. participar comigo desse treinamento. Tá. Então, assim, o que, que eu fiz no treinamento, cara? Eu levei as dinâmicas da área militar. Então, eu peguei toda a minha experiência militar e transformei em algumas dinâmicas. Por Tá. exemplo, tem uma dinâmica lá do fogo. Os caras têm que... Eu dou alguns recursos para os caras que, se você pegar na mão, irmão, você não faz fogo. Se você não souber como fazer, você vai olhar e você não vai conseguir fazer. E depois eu dou conhecimento para os caras. Aí os caras falam, ah, entendi. Quando ele tem conhecimento, ele consegue transformar o que a princípio não era nada em fogo. E aí vem um dos ensinamentos que eu dou no treinamento. Eu falo, cara, gestão de recurso, irmão. Você às vezes tem tudo o que você precisa na tua mão, mas por causa de um conhecimento, você não transforma aquilo em resultado. Então eu dei uma missão para vocês, que era essa, que era fazer o fogo. Vocês não conseguiram fazer o fogo. Por quê? Faltava material? Não, vocês tinham tudo. E isso a gente tem muito na vida, cara. Muitas pessoas estão no lugar onde elas estão, já tem tudo na mão, mas elas não sabem o que fazer com o que elas têm. Então, no treinamento, eu torno isso claro. O que, que você tem na mão? E eu trago de uma forma tão clara para as pessoas que elas saem de lá com um plano de ação da mudança já. Fantástico. Entendeu? Porque eu digo, qual que é a decisão que você precisa tomar hoje? Ah, eu preciso decidir isso, tal. Vamos responder as perguntas? Vamos. Primeira pergunta, quem é você? Cara, você nunca vai conseguir chegar onde você quer se você não souber quem é você. Segunda, para onde você vai? Se você não sabe para onde vai, irmão, Qualquer vento te serve. qualquer vento que soprar está no lucro ou no prejuízo. Não, no prejuízo. Normalmente é prejuízo. Normalmente. Então nós vamos descobrir isso. E uma outra pergunta que a gente fala lá é assim, do tempo. Quando você vai? Quando você vai tomar a decisão? Porque todo mundo tem um monte de plano para esse ano. Todo mundo vai fazer, porque eu vou fazer. Ontem eu estava fazendo mentoria com um empresário, ele estava lá, eu estava atendendo ele. Ele falou assim, não, porque esse ano eu vou fazer, Davidson, tal. Esse ano eu tomei a decisão de esse ano vai sair tal loja, tal empreendimento meu vai sair. Quando? Aí eu falei, e a data, parceiro? A data ainda talvez... Não, viu? Não vem contar história pra mim. Eu dou mijada nos caras. Não tem essa assim, porque eu tô pagando... Você tá pagando pra eu te falar o que você precisa ouvir. E não o que você quer ouvir. Então assim, você tá me pagando pra ser verdadeiro com você. Então não me enrola e para de contar essa mentira que você tá contando pra você. Você tá contando mentira pra você. Quando? Data. Agora. Então pega o caderno e põe data. Fantástico, é isso. Então tal data. Beleza. Então agora você tem agora sim. Agora você tem um compromisso com você. As pessoas às vezes querem definir coisas, mas não assumem o compromisso com elas. Por isso que eu falo, cara, antes de qualquer coisa, irmão, tem que liderar você, cara. Fantástico. Você precisa se liderar primeiro, antes de tomar uma decisão. Uhum. Quando você dá um comando para você, aí você tem que se obedecer. E aí eu ensino para os caras essa questão no treinamento. Da disciplina, do foco, da determinação, da gestão de recursos, de como fazer um plano para tomar uma decisão, de como mudar, qual o pior que pode acontecer. Então a gente faz e sai do treinamento com planejamento. Fala, cara, vou fazer isso. Fantástico. Qual área da vida que você vai precisar dar foco? Cara, vamos olhar a tua área da vida. Família, qual que é a tua atenção que você está dando para a família? Para a tua saúde, qual foi a última vez que você foi no médico? Qual a última vez que você fez um exame para entender como é que está teu corpo, teus hormônios, teu organismo? Cara, as pessoas não investem na saúde, cara. Cara, investe R$1.500, irmão, na revisão de um carro. Mas na saúde. Eu posso te falar isso bem claro, o valor. Aí você pergunta assim, quando que você investiu Um check-up. num check-up que você investiu R$1.500? O cara nem sabe dizer Não, você quanto. tá louco, vou gastar 1.500. Irmão, daí você tá de brincadeira. Você gasta 1.500 no carro, mas não investe 1.500 em você. Você mora onde? Onde você mora, Lucas?
Eu moro no meu corpo, comigo mesmo. E aí, Comigo mesmo. você mora no teu corpo, cara. é É a tua É morada, a tua irmão. Ferrari, pô. É a tua Ferrari. Aham. Como é que você vai ter alto desempenho se você não cuida de onde você mora, cara? Fantástico. Então, assim, Isso é muito, muito importante. e aí cara. vem a questão da disciplina. Eu posso falar disso? Posso falar. Por quê? Olha pra mim. Eu sou um cara que cuida da minha saúde, sou um cara que treina todo dia, sou um cara que cuida do meu físico. Então, você pode falar? Pode falar. Mas você dá o exemplo? Dou o exemplo. É. Não tem como, né? Não dá pra falar de liderança sem ser exemplo. Sem ser né? exemplo, fantástico. Mas Entendeu? Então, é mais claro, você tem que falar o que você dá exemplo. Então, Fim. no Lidere-se, a pegada é essa. A pegada é da disciplina e eu te ajudo a sair do ponto A para o ponto B com as 6 perguntas respondidas no final. Fantástico. Entendeu? Como? Com os exercícios e as técnicas que eu aprendi no Exército. Entendeu? Porque assim, quando você vai decidir, hoje decidir nos negócios talvez seja um pouco mais simples, porque não envolve, às vezes, morte, né? Vida, né? Às vezes, envolve vidas, mas às vezes financeira, né? Mas dentro do Exército, cara, uma decisão errada, cara, você leva um pelotão todo, né, pro buraco, né? Você leva um batalhão pro buraco. É verdade. Então você precisa ter muito claras as perguntas, entendeu? Responder de uma forma muito objetiva, ter muita clareza nisso, muita segurança e a confiança das pessoas. Mas antes de esperar que alguém confie em você, você precisa confiar em você. Fantástico. Ô, Davidson, e o cara que tá te assistindo aqui, o empresário que tá assistindo, como que te acha pra conversar com você e pra contratar no teu curso, pra ir na empresa, fazer uma consultoria, como que funciona? Hoje, para me encontrar nas minhas redes sociais, davidsonferreira.oficial, Coloca aí, produção, coloca o arroba. o arroba lá no Instagram, davidsonferreira.oficial. Tem lá os meus contatos, tem lá o direct também, só mandar, deixar o contato que a gente volta, eu retorno a ligação, tá? E a gente aí acerta tudo, a gente faz o diagnóstico, tudo na empresa. Um grupo de liderança, a gente faz um diagnóstico também, pode fazer, entender qual é o momento da empresa, o que a empresa está precisando, para a gente poder focar o tipo de treinamento e desenvolvimento. E os treinamentos abertos também, eles acontecem aí nos treinamentos mensais, né? A gente tem turmas mensais, que as pessoas mandam, podem se inscrever também. O Lidere-se, para quem é o Lidere-se? Isso é importante. O Lidere-se é para quem tem encargo de gestão e liderança? Também. Mas você que é dona de casa, pô, tô em casa, tal, meu marido trabalha, mas eu quero fazer o Lidere-se. Pode? Deve fazer. Porque a gente está falando da liderança pessoal. Estou falando de você se liderar. Na pior das hipóteses, você vai treinar os seus filhos. Na pior das hipóteses, você vai treinar o seu marido. Entendeu? Então, assim, na pior das hipóteses, você vai treinar você mesmo. Então, assim, para dona de casa serve? Serve também o treinamento. Para quem está começando agora no mundo dos negócios, serve o treinamento. Para quem trabalha na área de vendas, assim como eu comecei lá, né? Hoje eu estou, né, numa situação mais avançada, mas eu comecei lá também. Eu tive um começo, todo mundo tem um começo. Sim. Né? Está começando, quer crescer numa empresa e quer se desenvolver para entender o que é uma liderança. Serve também. Eu sou um vendedor, já estou na empresa, quero uma oportunidade de crescimento, mas ainda não sei liderar. Serve para mim? Serve para você também. Então, eu resolvi fazer o método Lidere-se aberto para quem quer se desenvolver como líder, porque as pessoas não treinam, né, para ser líderes, né? As lideranças às vezes aparecem de uma situação onde tem uma oportunidade, daí ela ocupa uma cadeira e daí vai pensar em como ser líder, né? Mas antes de tudo, o que eu mais quero, o que eu mais desejo para as pessoas é que elas liderem a si mesmas. Fantástico, meu, fantástico. Cara, tivemos uma aula gratuita aqui, bicho. Ainda tem mais papo para 2, 3, 4 horas. Mas vai ter esse segundo podcast. Vamos fazer. Aquele lá nós vamos fazer. Não, com certeza vamos fazer. O momento aí, você vai ser o host, você vai se virar. Aquele lá nós vamos fazer. Espere que daqui a pouco vai ter um outro projeto aqui. Mas, Davis, vamos trazer a Tati aqui também para falar daquela nossa experiência como casal também. Fantástico, vai ser. Entendeu? Vai ser legal. Meu, a gente teve uma aula, cara, vamos fazer um outro podcast porque entrou num assunto muito legal, né? Mas eu quero fazer o curso, me dê uma oportunidade para ver o teu curso aí e, cara, muito legal. Assim, ó, o microfone é teu, se você
dá o teu fechamento, que daqui a pouco eu faço um encerramento do podcast. Meu, muito obrigado. O momento é seu, meu amigo. Tá certo. Eu quero dizer o seguinte, cara, que toda vez, diante de uma dificuldade que você tiver, a tua maior conexão, cara, ela precisa ser com Deus. Na Terra, eu tenho um dos nossos símbolos do Lidere-se é a bússola. E a bússola é indiscutível, porque a gente sabe que existe um campo magnético na Terra. Mas você, Lucas, vê o campo magnético? Não. Mas ele existe? Existe. Sim. Então você concorda comigo que existe uma força maior que nos conduz, certo? Certo. Se uma bússola consegue ser direcionada para o campo magnético, a nossa vida, cara, é conduzida por alguém que a gente não vê, mas que existe e que é real. Então, diante de qualquer situação, de qualquer coisa que você for fazer, lembre-se que existe um Criador, que nós somos criatura, e que existe uma força maior que vai nos conduzir para aquilo que nós somos chamados e o nosso propósito, aquilo que nós somos criados para fazer. Nós somos criados para cumprir um propósito, para cumprir um chamado. O meu propósito é fazer as pessoas descobrirem como elas vão do ponto A ao ponto B. Descobrir o seu propósito, ajudar as pessoas a descobrirem o próprio propósito delas. Então, sabendo disso, eu quero que você entenda que você precisa urgente descobrir para aquilo que você foi criado. E se você me der essa oportunidade, eu vou te ajudar com maior honra e maior prazer, defendendo a missão que eu tenho aqui nessa terra, que é ajudar as pessoas a descobrirem o seu chamado, o seu propósito. Então, está feito o convite, venham comigo, que com certeza nós chegaremos em lugares muito mais altos e muito mais felizes na nossa missão de vida. Cara, tivemos uma aula aqui, Davidson. Cara, obrigado, meu irmão. Obrigado. Eu queria ficar mais um tempão conversando com você, mas, cara, vai ter outros momentos. Obrigado pela aula. Cara, o teu processo de vida é muito verdadeiro, é muito impactante. E por isso que você está no patamar que você se encontra hoje, cara. E isso é muito legal, você duplicar o que você sabe. Para mim, esse é o segredo do sucesso. E não é à toa o cargo que você está, a pessoa que você está hoje, né, que você falou, não é à toa, não veio de graça, não veio de graça, veio de processos e processos, ensinamentos. Quero sentar mais na sua mesa para a gente prosear. Obrigado pelo presente e obrigado pela aula que você deu hoje, meu irmão. Obrigado, viu? Estou muito honrado. Irmão, te agradeço também, cara, uma honra estar caminhando com você. Muitos projetos ainda a gente vai fazer junto. Com certeza. Tenho certeza disso. Você é uma grande pessoa. Parabéns por esse projeto maravilhoso que é levar a mensagem para as pessoas. É lindo esse teu trabalho, cara. Esse podcast, cara, é lindo, é maravilhoso, porque a gente está chegando em lugares que nós não chegaríamos. Nunca ia chegar, entendeu? Exatamente. A gente está tendo a oportunidade de falar com pessoas que talvez na mesma mesa a gente não sentaria. Exatamente isso. Mas de alguma forma, cara, essa mensagem vai chegar para alguém. Com certeza. Essa mensagem de hoje, esse trabalho que a gente tem hoje, essa missão, vai chegar que a gente não quer chegar. Tá chegando em lugares que a gente não poderia chegar, cara. E é linda essa missão. Obrigado à produção também, parabéns. Sem vocês também, esse trabalho não seria possível, né? Vocês são abençoados também. Amém. Obrigado por nos ajudar a chegar. Meu irmão, obrigado. Tá bom? Obrigado, vamos conversar e uma hora vai ter outras coisas aí por vir. Vai ter. Obrigado, vai ter, meu irmão. certeza. Deus abençoe, muito sucesso e me leva pra ver o teu Você vai no curso. Lidere-se. Claro que eu vou. E Claro. aquele tchau, obrigado, vamos junto? Vou dar o tchau, obrigado. Deixa eu agradecer. Moçada, pra você que acompanhou até agora, muito obrigado. Cara, foi uma resenha muito legal. Rebeca, obrigado. Obrigado, produção. Obrigado, Cristal Podcast, a melhor produtora de podcast aqui. Moçada, eu fico por aqui. Fique com Deus. Não se esqueça de se inscrever no canal. Isso faz total diferença. Eu fico por aqui. Nos encontramos nessa longa estrada da vida e... Tchau, obrigado! Tchau, obrigado, moçada!